Um brinde a nós, porque está começando nesse momento, está nascendo nesse momento o podcast Matraca e Mota, esses dois quase jovens aqui batendo um papo com a galera, trazendo aí conteúdo interessante para vocês em relação à arte, à cultura, à música, teatro e outras cositas más. Mota, prazerzaço estar contigo, meu irmão. Tamo junto, vamos aqui, vamos começando hoje, conforme ele disse, né? A gente sempre vai ter uns convidados bacanas aqui com a gente para trazer ideias de cultura, de lazer, de comunicação, que é uma coisa que a gente faz. E hoje é o pontapé inicial, então nós vamos conhecer um pouco mais de Matraca e um pouco de Mota. O que acontece? A gente ficou pensando, pô, que a gente tem que trazer uns entrevistados pica para fazer bombar esse negócio. Falei, pô, então vamos entrevistar nós mesmos. Estamos aqui batendo papo hoje, o Mota trazendo um pouco da sua história. É legal que é o paulista com o paulistano. Né? Eu sou um cara que passei a vida inteira no interior de São Paulo. Eu olho aqui mesmo, Leandro. Um abraço pro Leandrinho. Olha pra ele. Tá, um abraço pro Leandrinho, do estúdio, o Leandrinho aqui, que falou que não tem nome ainda, então vai ser o estúdio do Leandrinho, né, Mota? Tudo por enquanto. E a gente está aqui, então, para trazer para vocês um pouquinho da nossa história, um pouquinho do nosso conhecimento. Eu vou começar te perguntando. Eu sou um cara do interior, um caipirão. Ele é o capião e eu sou da cidade. E assim a gente vai comer aos poucos. Você é o paulistano, da Gema. Então a gente tem bastante história interessante para contar. Mas me diz uma coisa, você é um comunicador, você vive de comunicação. Sim. Em que momento na tua vida você entendeu que você era um comunicador e que tua vida ia sempre caminhar por aí, o Matraca? Eu, quando era criança, eu já tinha a ideia de ser artista, cara. Né? Não, eu sempre falo, né? Hoje eu tenho por experiência própria que todo locutor é um cantor frustrado, né? Brincadeira, que é uma experiência que aconteceu comigo. Mas desde pequeno eu sempre gostei de música. Eu morei, com meus 5 anos de idade, eu morei na Rua do Comércio. E a rua, como que ela era? Do lado direito da minha casa era o senhor Mingo Maimone, o senhor que todo domingo ele ouvia ópera. Sim. E eu tinha bastante relação com ele, porque na frente da casa dele tinha a oficina do filho dele, o Júlio Maimone. E todos os motociclistas da época ficavam por lá, tinha motocross e tal. E do lado esquerdo da minha casa morava Fred Jorge. Eu não tinha muito contato com o Fred Jorge, que ele vivia em São Paulo, mas com Dona Rima, sim. Aliás, uma senhorinha maravilhosa. Meninos, venham aqui tomar um cafezinho. Eu só vou comentar o seguinte... que a gente está nesse momento gravando na cidade de Tietê. Então, quando ele está falando Rua do Comércio, tudo isso, a gente está falando da cidade de Tietê, no interior de São Paulo. Eu esqueço, eu tenho essa pegada, como eu sou só do interior, eu tenho essa pegada mais dentro da minha bolha, né? Mas Fred Jorge, com certeza, quem não conhece, se pesquisar, porque Fred Jorge ele foi um dos grandes versionistas da música brasileira, da Jovem Guarda. Não te esqueças, meu amor, é a versão dele. Né? E quem mais te amou fui eu. Então eu tive sempre esse contato, então eu sempre gostei de música. O meu cunhado, mais velho, sempre gostou muito de samba. Clara Nunes, ele era um policial rodoviário que ouvia Bezerra da Silva, Martinho da Vila, Alcione, Clara Nunes. E eu já comecei a Tim Maia. E o meu outro cunhado toca violão, né? Canta, ele faz até... Agora depois de velho tá lá com o Frafrá, como que chama? Buscando o tom, alguma coisa assim, tirando o tom. Ele tem uma dupla aí que ele faz apresentações nos barzinhos. Então eu já comecei a ter contato direto com o instrumento, com o violão. Só que, cara, eu não sou músico, porque eu nunca gostei de estudar. Meu cunhado ensinava, quando eu ia passar por uma coisa mais complicada, mais complexa, eu já desencanava. Né? Você não era de estudar e se aprofundar muito nunca achei, por isso que eu nunca fui. Eu sempre soube que eu não ia ser músico por conta disso. Sempre sonhei, eu vi um rock and roll, imaginei eu tocando guitarra. Eu tô vendo você falar, você contar isso tudo, e eu tô pensando no seguinte: você é da época que o Itamar Assunção ainda estava aqui em Tietê? Não. Quando? O Itamar Assunção, acho que ele sai de Tietê. Itamar Assunção é de Tietê, né? Itamar Assunção é de tietense, mas eu estou velho, cara, mas nem tanto. Não, quando eu comecei a me conhecer por gente, Itamar já fazia sucesso já. Ele já era conhecido e reconhecido já na vanguarda. Eu lembro que eu tinha acho que uns 8, 10 anos, já tinha saído aquela música do Arrigo Barnabé com Uga Uga. E o Arrigo Barnabé fazia parte da cena, né, junto com... Eles tocavam muito num lugar em São Paulo chamado Lira Paulistana. Mas, bicho, aqui na cidade, tá? Você tirando, acho que a galera que tira um som, dependendo, tá? Itamar, aliás, não é só Itamar Assunção. Todos os artistas tietenses são muito pouco conhecidos e reconhecidos na cidade, cara. Quem mais são os artistas assim mais conhecidos de Tietê? Camargo Guarnieri é monstro, né, velho? Camargo Guarnieri, pra você ter ideia, eu trabalhei na Secretaria de Cultura e, assim, tem o calendário, né? Aí tem que fazer. Então, teve um evento com a Camargo Guarnieri lá, no dia
fez um evento porque tinha que fazer. Foi lá a banda da Guarda Municipal. Não sei, Leandrinho, ainda é Guarda Municipal a banda? Você sabe do que eu tô falando, a turminha do... agora é Filarmônica. A Filarmônica, né? O pessoalzinho fez um showzinho da hora lá, com, assim, uma apresentação bonita. Mas, meu irmão, quando eu cheguei em casa, assim, a gente fez um evento na praça, no Coreto, bonitinho. Eu cheguei em casa, botei eu acho que era o Jornal da Globo que estava passando, nesse mesmo dia, no dia de Camargo Guarnieri. Sei. E a Filarmônica de Londres fez uma apresentação numa catedral lá, em Londres, tocando 2 obras dele pelo aniversário do cara. Isso então, em Londres. Né? Sabe, falei, pô, e eu aqui fazendo parte da cultura da cidade, entendeu? Como eu disse, com todo respeito ao pessoal, cara, da banda que fizeram uma baita apresentação, mas a gente não ter trazido algo com a relevância que ele tem. Claro. E o que me deixa mais triste é as pessoas não terem conseguirem enxergar dessa forma que eu enxerguei. Sabe, falar, puxa vida, meu, semana do cara e ninguém sabe. Se você sair por aí pro moleque perguntando quem é Camargo Guarnieri, ele vai perguntar para você que é a escola de música. Aliás, legal, parabéns pelo nome. Né? Mas é legal isso. Depois a gente coloca um link para a obra dele, para o trabalho dele, para as pessoas poderem conhecer. Eu nem sei melhor, se tem alguma coisa na internet. Tieteenses ou não tieteenses. Mas voltando em Itamar Assunção, quando ele saiu de Tietê, ele era garoto maldito, né, meu? Sabe, ele era acho que final da década de 60 com 70, quem estiver assistindo depois, quiser corrigir, né? Preto, né, meu irmão? Músico, né? E a banda dele chamava Isca de Polícia. Isca de Polícia. Né? Então, ele partiu, né? Ele teve que vazar, ele saiu daqui e foi procurar a cena. Era uma turma que fazia ali junto com o Arrigo Barnabé, com Tete Espíndola, Alzira Espíndola, toda essa lá nesse Lira Paulistano eles tocavam muito. Ficava no bairro de Pinheiros. Você já transou o som com a rapaziada? Eu conheço o som deles. Mas você imaginava que você ia vir para a cidade de Itamar Assunção? Imagina, nunca na vida. Mas a vida é esse eterno caminhar. É, né? Legal, né? Mas, quando a gente chegou no Itamar Assunção... Esse rio sem saber que horas que bate na margem. Olha que bonito, dá pra fazer uma música de Sater com essa letra aí. Mas a gente veio parar aqui porque eu te perguntei quando que te deu essa virada, esse clique que você é para comunicação. Então, eu sempre gostei de arte, sempre quis ser músico, ou cantor ou guitarrista. Foi assim na minha vida até eu ganhar minha guitarra. Eu fiz meu pai comprar uma guitarra, cara, puta sufoco, tadinho. Meu pai não tinha grana, cara. Ele foi juntando, acho que eu fui pedindo para ele foi guardando a grana até dar. Então levou uns 3 anos aí. Aí ele me comprou uma Janine Stratocaster, bem simplesinha. Eu comecei a estudar, aprender nas revistinhas e tal. Aí eu vi, cara, que eu não sabia cantar, desafinado pra caramba. Tirava um som, mas aí nessa época eu era se aplicar tanto, né? No estudo, né? Só que eu sempre fui muito comunicador. Sempre gostei de conversar. Pra você ter ideia, minha mãe falava, Paulo, vai na padaria, dá um quilômetro da minha casa. Eu sempre esperava passar alguém, aí eu ia junto trocando ideia, né? Aí uma professora minha até comentou uma vez que eu podia ser jornalista porque eu falava muito, né, tal. Meu apelido Matraca, né? Pode ver que eu não te deixei falar, né, até agora. Mas né? De quando veio esse teu apelido? São 2 pessoas que detêm o título de batismo isso, de Matraca. Mas a primeira que me batizou foi Dona Eladir Piscinato. Acho que não sei se é Piscinato ou Piscinati. Minha professora de 2º ano, né, do ensino fundamental. Ela já vem de escola. Você é uma matraca, né, tal. Aí pegou uma matraca. Aí eu saí do Plínio, uma época que eu mudei para outro colégio, porque era mais perto da casa que eu morava nessa Rua do Comércio, que era no centro, que na Rua do Comércio tinha esse Colégio Plínio. Aí eu mudei por Jardim Bonanza e fui pro Colégio Eleutério. Por fim, eu fiquei lá acho que uns 3, 4 anos, sofri bullying pra cacete lá, apanhava todo dia dos moleques. E só para entrar no contexto mesmo. E que não tenho vergonha de falar também que aconteceu. As pessoas devem aproveitar e falar quando acontece esse tipo de coisa. Aí, quando eu fui pro Eleutério, Romeu Rui, um baita professor que eu tive de geografia, falou, você é um matraca mesmo. Aí um moleque que estuda, o Cezinha Godoy, ele era primo de um menino que estudou comigo. Falei, mas o apelido dele já é matraca, né? Entendeu? Porque eu não contei. Ele reforçou. Aí, então assim, Romeu Rui, tu me foi fala. Rebatizado. O pessoal que estudou comigo lá acha que esse é o Romeu Rui, mas quem foi mesmo a detentora, né? Você ainda agora, quando você estava contando, né? Teve um momento que você falou que você trabalhou na Secretaria da Cultura, né? Foi nesse momento, inclusive, que a gente se conheceu. Então, meu irmão, eu quero aproveitar esse gancho, né? Não sei se você ia falar alguma coisa dentro disso daí, porque quando eu conheci você, eu nunca tinha tido acesso a nada do cinema. Né? Pessoas que trabalham com cinema.
E para mim era uma coisa muito distante, né? Sabe assim, eu imaginava encontrar com um cara do Rio de Janeiro e tal, mas nunca chegar na minha cidade e alguém falou, pô, vou fazer um filme na tua cidade. Então assim, o que levou, cara, você vir em Tietê fazer esse trabalho? O que poderia ter sido em qualquer lugar, mas tiveram algumas coisas. Primeiro, que a minha esposa, a Claudete, ela é de Tietê. Então a gente já tem um vínculo com a cidade. Entendi. Por causa disso. E o segundo ponto que a gente escolheu vir para Tietê era porque a gente ia gravar no inverno e a gente precisava gravar num lugar que chovesse pouco no inverno. Então, porque a gente tinha muitas cenas externas. Até vocês sabem que Tietê não dura de chover, né? Choveu o inverno inteiro, a gente gravou todos os dias com chuva. Choveu nessa Choveu. época, porque Tietê não chove nunca, Eu pô. tinha que ir quase todo dia, porque eu comprei... A gente sempre, quando vai fazer um filme, a produção compra uma quantidade de capa de chuva para, se chover, ter as capas de chuva. Eu fui a Piracicaba várias vezes comprar mais capa de chuva, porque choveu muito mais do que a gente imaginava. Uhum. E a produção, a gente vai pintar os cenários, pintar a casa, pintar os lugares, né? Só que não secavam por causa da chuva. Então, mas foi uma das razões, Então, era porque não choveria. A tua esposa falou, puxa vida, meu, tem minha cidade ali e tal, não chove. Mas foi legal, porque tipo, já tinham alguns conhecimentos, né? Para quem não sabe também, né, o Trem Fantasma. Isso. Conta um pouco da história do filme. O Trem Fantasma foi um projeto que foi gravado através do PROAC, da Secretaria de Cultura do Estado de São Paulo, né? E a gente foi vencedor desse projeto e era uma história de uma criançada que eles montam um trem fantasma rudimentar, com o que eles podiam fazer, com fio de nylon, com boneco, etc. e tal. E aí tem alguns mistérios, isso desdobra alguns mistérios, mas é sobre isso o filme. E são todos atores da cidade, né? Eu lembro que você... Todos os atores, a gente fez aqui... Como é trabalhar? Porque você achou uma joia aqui na cidade, né? Eu tô ligado, né? A Sara, né? Não, então, olha que coisa. Ela era muito pequenininha e quando a Sara foi participar... Ela é uma das protagonistas, né? Na verdade era um grupo de 5 crianças, eu acho. 5 crianças que eram os protagonistas, aquela turminha, né? E ela era menorzinha. Acontece que no dia que a gente foi entrevistar, a gente estava entrevistando as crianças para saber quem ia participar. Quem foi fazer o teste foi o irmão dela mais velho. E ela estava lá, aí a gente falou, será que ela não quer fazer o teste também? E no final ela ficou. Né? E hoje ela é atriz e está fazendo uma série de trabalhos. O Guilherme corre direto, seu xará, né? O meu xará, o Guilherme Santarém. Né? Santarém, grande figura. E tem o outro menino também que hoje faz teatro lá em São Paulo. Começou com a gente aqui, novinho, né? E a Sara acho que deve estar no 3º, 4º ano que ela já... Eu acho que desde o Trem Fantasma ela não parou mais. Ela começou a fazer. Não, já tem 10 anos, não tem? Não, eu não sei, cara. Tem, cara, porque... Eu penso, eu não sei. Eu saí, teve mais 2 gestões, foi no meio da gestão, acho que que eu tava. Rapaz, eu não lembro. Mas tá tudo certo. Posso ver e depois eu te conto. Mas foi um prazerzaço conhecer você. Isso, conhecer. Já começou a falar de futebol, né? Santista, lembra? A gente bateu um papo, Santista. fumamos careta na frente da oficina cultural. Na frente da oficina cultural, foi ali mesmo. Uhum. Que foi lá que a gente fez os testes também com a criançada, né? Você vem... Agora, eu não contei pra você ainda, né? Como surgiu o negócio da comunicação. Vai. Eu fui nessa pegada, meu irmão, até meus 15 anos. Sabe? Um moleque vendidão, né? Sabe? Querendo ser artista, mas não tinha... Na verdade, não tinha nada concreto acontecendo. Uhum. Tinha meus amigos que tinham banda, não conseguia montar banda. Aliás, eu montei uma banda chamada Dever de Casa. Dever de Casa. Com o Fábio Vidotto, que depois virou Rock História. Que era, na verdade, assim, era eu, o Fábio Vidotto, o César, que faleceu, o César Santa Rosa, e o Celcinho. Aí os caras queriam montar uma banda chamada Rock Story, que é só tocar clássico. Aí eles vieram arrancar o Fábio e o César da banda, né? Aí ficou eu e o Celso chupando o dedo, né? Então, para não falar que os caras tiraram meus músicos, a gente foi o embrião do Rock Story. Bom, quando eu tinha 14 anos, comecei a trabalhar, aí deu uma virada na minha vida, porque eu comecei a estudar à noite, encontrar rapaziada, um papo diferente, comecei a trabalhar em chão de fábrica, na Móveis W. E dali até meus 17 para 18 anos, cara, eu era mandado embora de todos os trampos. Eu tive contato com o jornal escrito na Móveis W, porque o dono da empresa não colocava papel higiênico, o cara colocava jornal no banheiro, tá ligado? O meu apelido lá era jornaleiro. Você vê, né? Porque você fala assim, meu, por que esse cara vai toda hora no banheiro, velho? Aí os caras acharam que eu não estava indo fazer número 1 ou número 2.
Achava que eu ia bater uma, né? 5 contra 1, prestar uma homenagem, né? Falar, o moleque tá nervoso no negócio. E os banheiros tudo com a casa divisória baixa. Sei. Eles foram espiar lá, eu lá assim, ó. Porque, cara, quando eu descobri Caderno 2, a página de esportes, né, que eu comecei por aí, né? Então, Caderno 2 passando notícia de show, de artista, página de esporte falando que seu time futebol. ia ganhar. Cara, porque eu não tinha tempo de ver isso. Eu acordava de manhã, passava o dia inteiro na fábrica, chegava em casa, tomar banho, ir para a escola, para chegar às 11 e dormir de novo. Né? Eu até pensava comigo, quando ia pegar o ônibus, que eu só tinha vida fim de semana. Porque trampo de chão de fábrica era foda, né? Aí eu fui mandado embora dessa empresa, entrei em várias outras, trabalhei no tecido, tudo acho que está fechado. Tecidos Poggi, trabalhei na confecção xereta, na Italian Fashion. A única que não está fechada, acho que a Santa Edviges existe aí na gráfica. Mas a gráfica, o cara chegou para mim, grandão, você não serve, vai depois do almoço, não precisa mais vir aqui. Mas e a virada? A virada veio quando meu irmão chegou e falou, cara, você não para em um trampo, meu. Você já tá velho, meu irmão. Você tem que... Acho que nem meu irmão lembra desse papo, porque a gente nunca teve... Foi de ter muito papo, sabe? Indo jogar bola, ele soltou essa. Falou, viu, você tem que acertar a sua vida, né, meu irmão? Você vai ficar até quando aí, né? Sai de um trampo e entra no outro, sai de um, entra no outro. Aí eu fui fumar um bamba numa segunda-feira, embaixo do pontilhão que vai pro São Pedro. Que tinha uns andarilhos que deixavam uns negócios escritos lá, e eu escrevia também, e tinha aquela vibe. Fui lá para pensar na vida, né? Aí encontrei o Fabiano, que para mim é um dos maiores programadores de música de rádio que eu conheci. Eu ia zoar ele falando que eu só conheci ele, né? Mas não. Aí ele era um amigo meu, né? Nessa época, tudo molecada, 17, 18 anos. Ele subindo, a rádio ficava no depósito da Cibelar, que era na pista, indo para Piracicaba. Falei, meu irmão, tá indo aonde? Ah, eu tô indo trampar. Falei, tá trampando na Sparquete, na Cibelar? Ele falou, não, tô na rádio. Velho, quando ele falou que tava na rádio, pim! Eu falei assim, meu, se ele trampa na rádio, eu também trampo na rádio. Entendeu? Aí brilhou os olhos. Aí eu fui lá, arrumei o trampo lá na rádio. Tem uma história bem curiosa, qualquer dia a gente conta também. Dentro da rádio comecei a me descobrir, na verdade, porque comecei a ter acesso a jornal, a revista, a música, a pessoas com papo diferente, né? O pessoal que trabalhava, o pessoal adulto, já era uma ideia diferente. Então foi ali que eu fui me encontrando, né? Aí e a partir dali aí foi rádio. Que eu descobri que eu era comunicador. Eu fiz rádio, TV e jornal. Né? Hoje não faço mais TV nem jornal, porque o jornal eles venderam, passou para uma outra... acho que nem existe mais o Folha da Cidade. A TV eles desativaram, deve ter a concessão ainda, mas desativaram. Mas eu fiquei na rádio e TV por 10 anos, 10, 15 anos fazendo rádio e TV. Aí agora chegou tudo regional. A internet. Nunca profissional. Chegou o podcast na internet. Por exemplo, eu nunca participei, nunca trabalhei. Um dia um cara até falou para mim, você não tem 30 anos de rádio, você tem 30 anos de nova regional. Eu falei, igual o Surita tem de Jovem Pan. Né? Sabe? Então, eu nunca... eu vivi numa época que não tinha condição de fazer faculdade, cara. Sabe? Sempre ganhando salário mínimo, porque rádio é uma ilusão também, né? Através do rádio você consegue outros meios mas você não sobrevive de rádio. É uma vitrine, mas não é uma... o cara não sobrevive de rádio. Não. É ilusão total, né? Eu já tive essa ilusão, depois... Eu trabalhei muito tempo internamente com a rádio, fazendo muitas atividades dentro. Sim. Eu trabalhei comecei como operador, depois eu fui para o estúdio de produção, aí eu editava os comerciais, aí aprendi a fazer texto. Aí comecei a desenvolver texto, aí com o tempo eu desenvolvia tudo, cara. Chegava o cliente, ele falou, tem o João da Pipoca. É assim, ó, a esquemadeira é desse jeito. Eu desenrolava o texto, montava as ideias, gravava, voz masculina, feminina, vai ter um efeito aqui e ali. Dali eu fui fazer locução, porque se chama o locutor para gravar, o filho da puta não vem, né, meu? Entendeu? Ah, não, já vou. Você quer colocar o comercial no ar e o cara não vem para gravar. Aí quando era coisa muito importante, eu gravava com a minha voz mesmo. E ficava legalzinho e comecei a mandar no ar, sem pedir para ninguém. Aí, na primeira, né, já veio meu coordenador lá e falou, o que você está fazendo, né, meu irmão? Ah, mas então assim, eu também tenho vontade. Não, faz, mas me mostra. Ah, cara, eu comecei a... Todos os comerciais eu gravava, né? Aproveitou a brecha que existia. Calma, tio, né? Daí, falou, não, grava pelo menos um, vem cada 10 você grava um. Aí foi indo. Aí, beleza, aí a gente criou aprendi também com isso daí. Passei essa fase de querer ter uma voz no ar, porque eu já tinha, que o tesão era, né? Aí eu queria estar ali no programa, cara. Levou acho que uns 10 anos, 8 anos. Veio um cara que fez a Transamérica, o Vinícius Savoy. Aí ele veio para transformar a rádio mesmo. Porque os caras, quando pegaram a Nova Regional, eram os caras da AM ainda. Então tinha o Camilo Pérez, um baita de um profissional, mas aquela locução Eli Correia.
né? Que era a AM, né? Sim. Que eu acho muito porque bonito o pessoal da também. AM, sim, a AM era muito legal. Você principalmente via no aqueles interior. casos de AM, Gil Gomes, ali Correia, Zé Cara, Bético, a gente conversou. Contos Além da Imaginação. Paulinho Boa Pessoa, que ele contava umas histórias. E tinha um que só era só... Como é que era? Roberto Carlos Especial, que era da Rádio América. Tinha muita coisa assim. Né? O cara que lia umas cartas de amor. Eu acho que é o Paulinho Boa Pessoa também, esse daí. E o Gil, Correia também. Ele Correia isso. também, Eu tenho aqui uma carta, né? Você é cafona pra música? Tipo, gosta de uma ovelha? Então eu sou muito eclético, eu gosto desde rock and roll, a música clássica. Porque eu gosto cafona, dessas coisas por conta samba. da minha mãe, por causa do Rádio AM. Eu cresci ouvindo Rádio AM com a minha mãe. Eu também. 4 horas da manhã. Quem é? É o Zé Bétio, na capital. Falou. Eu lembro Joga água nele, lembra? Porque o Sucesso em Dose Dupla já era preparado pra gente gravar mesmo. Então... Era pirataria legalizada essa daí, né? Exatamente. Na Nova Regional a gente tinha um quadro chamado Music Play. Aí era meia hora de música, sem vinheta, sem nada pra você gravar. Mas tinha a vinhetinha Music Play, né? No meio entre uma música e outra, o cara colocava essa vinhetinha pra fazer a identificação da rádio, né? Mas pra você ver o amadorismo, colocava Music Play, mas não colocava o nome da... É pra melhor colocar o nome da emissora, né? Claro. Mas são coisas que a gente foi aprendendo. O que me ajudou, cara, é que eu cresci junto com a rádio. Eu entrei na rádio, a rádio era nova, o dono da rádio não é uma família de pessoas do meio. Sei. Né? Um grande visionário, o senhor Júlio Pascotto, falou, cara, eu vou comprar... De tirar da televisão era o segundo veículo e de velocidade era o primeiro. Caiu o avião do Ulisses Guimarães, no rádio dava primeiro que a TV. Sempre chega primeiro, o rádio é muito rápido, né? Então ele teve essa visão, ele lançou a rádio aqui. Aí eu entrei nesse tempo, esse pessoal, essa primeira guarda aí saiu, na verdade foi a segunda, né? Aí, bicho, pintou o Vinícius, ele me colocou no ar como um locutor. Aí dali em diante, tô até hoje trabalhando com comunicação. Mas assim, eu nunca fui um cara de querer imitar muitos outros. Eu comecei pegando referências, né, do que eu queria atingir, mas fui criando eu mesmo minha própria linguagem, estamos aí até hoje. Foi desenvolvendo. E criou o jeito matraca de ser. Eu sempre fui comunicador, mas fui descobrir que eu era comunicador mesmo depois com 15, 16 anos de idade, cara. Né? Aí você entendeu que a tua vida ia caminhar por aí, foi caminhando. E até hoje eu trabalho com isso daí, com comunicação. E você, Mota? Você vem de família de cinema, já envolvida com arte, com teatro? Quando que esse mosquitinho chegou e deu essa picada em você? Cara, começou o seguinte, na rua onde eu morava, que era uma rua lá, ali perto da Vila Madalena, em São Paulo, mas era uma rua de terra no começo. Né? Você é da Vila Madalena? Pô, que legal. Vila Madalena ali. E aí a gente tinha uma turma na rua que ficava ali brincando, jogando, uma turma de gente mais velha, menores. E aí um belo dia a gente resolveu, eu com um camarada, a fazer um jornalzinho da rua. Aí nós fizemos lá, corremos atrás, pedimos dinheiro e compramos um mimeógrafo primeiro. E depois uma máquina de fazer jornal ou para cheirar o álcool do mimeógrafo? E aí a gente começou a fazer uns jornais que a gente vinha, colocava sobre o que acontecia na rua, aniversário de quem, não sei o quê. Isso com uns 12 anos. Bom, aí depois disso, na escola que eu estudava, teve aqueles testes vocacional, sabe? Para saber para onde. E aí um amigo dava advogado, para outro médico, outro engenheiro, para mim deu escritor. Sabe Deus por quê? Bom, mas aí a partir disso, depois eu fui fazer curso de locução, que aí eu trabalhei como locutor numa rádio comunitária lá em São João Clímaco, em São Paulo, que foi um grande barato também. Só que nessa época eu já estava começando a criar já era periferia. Periferia. Mas era muito legal, porque as pessoas ligavam. É nesse que você estava contando para mim lá que o pessoal pedia um pagode, você tocava um Titãs? Não, ligava a moça, olha, eu quero oferecer lá pro fulaninho, Chiquinho do hospital, a música dos Chitãozinho, Chororó, uma música de amor. Aí eu ia lá e colocava Titãs, aí ela ligava de novo, não, mas não foi essa que eu pedi. Aí eu ficava batendo um papo com ela, falava, olha, então como você é gente boa, eu vou tocar a sua música. E aí eu tocava também, mas eu sempre tentava mostrar algumas músicas diferentes, que não fossem tão comerciais dentro do programa, mas também, claro, não vou perder o público, eu tinha que também tocar o que eles pediam. Pode crer. E aí, uma baita sacada que você teve. Né, fazia parte da brincadeira, até de envolver. Eles já sabiam que eu ia sacanear. Já sabia. Já sabiam que eu ia porque o lance do rádio é você fazer a mesma coisa, diferente todos os dias. E aí o pessoal vai falar, agora ele vai sacanear a pessoa, ele vai brincar com o fulano.
Mas era um barato, que aí eu saía de lá, tinha sempre alguém lá na rádio. Isso daí você tinha quantos anos? Moleque ainda? Não, não muito. Esse aí eu já tinha uns 20 anos, eu acho. E aí, paralelo a isso, eu comecei um jornal que começou com uma folha de A4 dobrado. Só era um jornal para mim, porque era um panfleto, na verdade. Mas isso depois viraram 3 revistas de 48 páginas. Ou seja, o negócio cresceu. Um projeto teu só. Não. Aí tinha um outro amigo meu, Vanderlei, e tinha outras pessoas. Aí a gente começou a trabalhar com a internet quando estava começando a sair a internet. Ou seja, então aí eu já passei por rádio, jornal, revista, comecei com a internet ainda bem no comecinho dela. E aí depois disso... Você é roteirista de cinema, né? Isso. E diretor de teatro. Aí o que aconteceu, aí uma amiga minha virou e falou, pô, você gosta de escrever? Você escreve jornal? Por que você não escreve roteiro de cinema? Eu falei, porque eu nunca escrevi, mas por que você não tenta? E aí o primeiro edital que eu entrei, eu ganhei. Eu ganhei o prêmio como roteiro, 10 ganhavam esse prêmio como roteiro. E desses 10, 4 se apresentavam. A gente chama pitching. É uma apresentação de 15 minutos para o secretário da Cultura e alguns jurados. E nesses 15 minutos você tem que convencer o cara que o teu projeto é bom. Porque desses 10, 4 vão ganhar o dinheiro para fazer o filme. Ah, tá. Entendeu? Se classificavam 10 para disputar quem ia... Isso. 10 ganhavam uma grana para escrever o roteiro. Porque antes você entregava o argumento. O argumento é você contar a história. Escrito, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo. Roteiro é quando você já coloca as falas. Aí o Matraca falou não sei o quê, aí o Guilherme, né? Esse já é o roteiro. E aí depois desses 10, 4 ganhavam para produzir o filme. Então o primeiro filme que eu fiz, que eu escrevi e dirigi, já chama nesse primeiro Andaluz. que você participou, você ganhou? Ganhei. Foi um desses 4? Ganhei. E é engraçado isso, né? Essa é uma história, vou contar bem rapidinho, que foi o seguinte, eu estava me separando da primeira esposa, né? E aí você está se separando, e aí filha pequena, aí você tem que pagar pensão. E é o duro, né? Aí eu falei, pô, como é que eu vou fazer? Eu estava com um trabalho que eu achava chato. Eu estava muito deprimido, porque eu estava trabalhando com uma área de tecnologia que eu não gostava, né? Aí eu virei para ela, quando essa minha amiga me deu essa ideia, eu virei para ela e falei, olha, para minha ex-esposa, tinha acabado de separar. Você não estava nem fazendo rádio, mais nem jornal. Não. Eu tinha parado com essas duas coisas. Aí eu virei para ela e falei, eu preciso de 3 meses sem pagar a pensão, e em 3 meses eu resolvo nossos problemas para sempre. E eu não tinha a menor chance, porque aquela separação que é meio brigado, né? Uhum. E ela falou, tá bom, eu não sei por quê. Eu também, eu só ganhei esse edital porque eu não sabia que era impossível, porque eu estava concorrendo com os maiores produtores, os maiores roteiristas de São Paulo. Passado 3 meses, eu ganhei. E aí pronto, aí no outro ano eu ganhei de novo, depois eu ganhei a 3ª vez, que é quando eu vim fazer o Trem Fantasma aqui. Aí depois eu ganhei do Ministério da Cultura um projeto de série sobre a escritora Tatiana Belink. E aí foi indo, aí eu participei de série na Netflix, né? E aí muita coisa aconteceu. Bom... Os editais são importantíssimos para ajudar quem não tem acesso ao capital a desenvolver sua arte, né? A realidade é o seguinte, os editais de cultura não é uma coisa do Brasil. Os Estados Unidos só funcionam, por exemplo, Hollywood, por causa do apoio governamental. No mundo inteiro só existe cinema por causa do apoio governamental. Né? Porque assim se constrói a cultura de um país. Assim o país está contando a história dele, assim ele está criando a memória dele. Né? Então não é uma coisa do Brasil que os artistas precisam de dinheiro. A cultura, na verdade, ela o cinema é uma grande indústria. Ela é uma instituição do Estado, né? E é uma indústria que dá trabalho para muita gente. Por exemplo, a indústria, depois eu vou pegar o dado certinho para ter a fonte correta, mas ela emprega mais gente, dá mais dinheiro que a indústria automobilística, por exemplo. Sabe? Então ela é uma indústria muito grande, ela não é uma indústria pequena, né? Então esse subsídio é necessário. A pessoa vê o Joãozinho e o Mariazinha no palco, essas duplas que existem hoje em dia aí, quem está atrás produzindo, quem carrega as caixas, quem mexe na iluminação. A China e a Índia tá investindo horrores em cinema. Em cinema. Exemplo. A Coreia ficou gigante. Não, né? Ainda tem Bollywood, né? Bollywood. Só que Bollywood, eles só passam na Índia filme deles mesmo. Então eles estão sempre olhando para a cultura deles. Aqui, a partir do momento, por exemplo, agora, com o Oscar de Ainda Estou Aqui, né? A gente renova as esperanças,
Porque ele está sendo muito assistido, ele está bombando nos cinemas, e com isso a gente renova as esperanças das salas de cinema terem espaço para os filmes nacionais. Por quê? Por que que todo mundo prefere, grande parte da população prefere ver o Homem-Aranha, etc. Pode ser bom também. Mas por quê? Porque as grandes empresas de cinema não são nacionais. Ou seja, é uma maneira deles implantarem a cultura deles aqui e não deixar espaço para nós. Tanto que quando você fala, ainda hoje não sei se tem tanto essa resistência, mas há uns 20 anos atrás, você falava de filme nacional, a pessoa dava uma entortadinha na boca, ela só ia gostar mesmo depois que ela assistisse. Enquanto ela estava apertando o play ali, ela tinha uma desconfiança. Claro, claro. Mas se você for pensar bem, olha, por exemplo, vamos pensar entre os anos 70 e 80, você ligava o rádio, você só ouvia música americana. Você só ouvia música de discoteca, que chamava na época ali, ou rock e etc. Mas não tinha música brasileira. Não tocava. E aí os rocks... o consumo da música europeia e americana. Era só isso, quer dizer, isso começou a mudar lá para 81. O sertanejo hoje ele é desse jeito por causa da música americana, o country. Por causa do country, né? Mas mas é brasileiro, tudo bem, ele mostra a nossa gente de alguma maneira, ainda que seja uma vertente do country, né? Que seja uma vertente, não, um desdobramento, sei lá, uma inspiração. Porque tem muita gente dentro do meio, uns idolatram o Tião Carreiro, outros falam que ele assassinou a música sertaneja. Por conta disso, dele trazer o cinturão, o chapéu, o lance do cowboy, né? Perdeu aquela coisa do homem do sertão, né? Que até então era coisa do caipira, do homem do sertão, da vida simples, pra bota, pro chapéu, aquela coisa mais americana do cowboy. Mas estamos num mundo que está mudando o tempo todo. Sim. Hoje é assim, amanhã não vai ser, e tudo bem, quer dizer... É só um contexto. Até porque as pessoas são muito chatas, né, meu? Porque, por exemplo, falando aqui do Eu Ainda Estou Aqui. Pô, eles conseguiram... Aí, assim, o pessoalzinho da bolha, né? Ele estava até vindo para cá no carro comentando. O pessoal hoje da direita... tudo torcendo contra, porque é um filme que fala da ditadura que eles falam que não existe. E o pessoal de esquerda, da bolinha de esquerda, puta da vida, porque foi feito pelo Walter Salles, que é o herdeiro do Itaú, que é uma das famílias que patrocinaram a ditadura. Então, num momento tão especial que é da nossa cultura, que foi ganhar um Oscar, o debate dentro do filme estava muito mais dentro desse lance de política, de direita e esquerda, do que da própria história do filme, da beleza da arte, né? A gente tem que aplaudir tudo que sai de bom do Brasil, seja como for, que chegue e que ganhe projeção, porque, independente de como chegou lá, através do herdeiro do Itaú, seja de quem for, né? Tá abrindo caminho para um monte de gente que trabalha e vai conseguir chegar lá também. Ou seja, o cinema brasileiro ganhou visibilidade, né? Então já isso vem ganhando com tem vários filmes. Aquele que a Fernanda Torre fez, né? Como que é o nome do filme? Que ela concorreu ao Oscar também. Central do Brasil? Isso, pô, sensacional. E o cinema argentino também. Fernanda Montenegro. O cinema argentino também tá maravilhoso. Com o Darín. O Darín é um ator incrível, cinema argentino é incrível. Você sabe que você falou nisso? Logo depois que a gente fez 2 filmes, e a Claudete, que é a minha esposa, que é aquela amiga que veio me falar, e depois eu ia falar que essa amiga se tornou a minha esposa, que me falou para eu começar a escrever cinema, né? Foi a Claudete? Foi a Claudete. Porque ela tinha ido fazer um filme de cangaço na Bahia. Opa, eu desci aqui, rapaz. Elevador. Você caiu. Eu encostei a perna e desci. Foi combinado já. Você viu? Assim, foi pra ver que eu desci suave. Por isso que eu sentei nessa, eu sabia que você ia estar com BO já. Falei, vou deixar pro Mota essa. Mas aí teve uma vez, porque ela trabalhou lá na Bahia com... Essa foi a minha primeira experiência com o cinema, que eu criei o trailer para esse filme e criei, junto com esse cara, que era um produtor que foi o produtor do Glauber Rocha, que era um cara lá do começo do cinema, com um cara incrível, Rex Schindler. E através desse cara, eu e a Claudete fomos para a Argentina para visitar algumas produtoras lá. Foi quando tinha bombado aqui o Cidade de Deus. E lá a gente fez reunião em um monte de produtores. Eu lembro que a gente fazia nossas reuniões num lugar chamado Café... Esqueci o nome do café. Mas é um lugar assim de 1800 e bolinhas, cheio de lustres, lindos. Lá eram as nossas reuniões de cinema. Então era uma coisa fantástica. Pô, como é que é o nome? Café Tortoni. Tortoni. Daí na Argentina. Na Argentina, em Buenos Aires. E, bom,
Mas então, só voltando nesse ponto, né? Então Você assistiu já Eu Ainda Estou Aqui? Ainda não, você acredita? Eu também não. Mas porque aqui não tem cinema, nós não temos cinema, né? Nós não temos cinema. Então eu já fui para São Paulo, queria ter ido e não fui. Então, mas eu fiquei sabendo, cadê o mercado muito... o mercado é problema, né? Aqui em Tietê, o cinema não se sustenta por quê? Como tem Piracicaba, perto, então eles não liberam o filme que é lançamento para cidade pequena. Tem um número de habitantes, uma coisa assim, né? Entendi. Aí quando chega aqui, todo mundo já está na locadora o filme, né? Então você só vai assistir porque quem não tem acesso mesmo ao cinema ou porque quer ter o prazer de ver na tela grande, porque já está na época, né? Que nem hoje você está no streaming, né? Mas na época da locadora, né? Ou chegava na locadora a fita, era quando passava no cinema aqui. E o próprio cara reclamava, falando, não tem jeito. Cazuza passou aqui depois de 2 anos que foi lançado, né? Veio para a cidade aqui o filme Cazuza. Então, são as duas coisas que eu tenho sentido falta no interior, cinema e teatro. Cinema e de teatro, O Teatro de Cerquilho é bom, viu, velho? Né? Eu vi agora que mexe com umas peças interessantes. Agora tem uma outra coisa, é a cultura, né? Que assim, o cara chega para você e fala: pô, cara, ir no teatro, cara, pagar 50 pau para assistir uma peça, porque aqui deve ser mais ou menos esse valor, né? Em São Paulo deve ser mais caro. Mas ele não reclama de pagar o mesmo valor de um fardinho de cerveja. Ele acha caro pagar para assistir uma peça de teatro, mas não acha caro pagar um fardinho de cerveja. Então acho que falta muito das pessoas consumirem, ter o costume de consumir essa cultura. Mas para eles acostumarem, precisa ter, né? Precisa ter, exatamente. Eu posso tirar uma dúvida? Como leigo, você que é o cineasta, Claro, a estética do filme nacional ela é única, né? Igual a estética do filme argentino você reconhece, a estética do filme francês você reconhece, do filme americano. Então, você acha que essa estética do filme nacional, o pessoal fala que é meio malhação, alguns filmes meio pastelões que são lançados aí, eles deixam um estereótipo meio limitado do filme nacional. Você acha que isso prejudica um pouco do grande público? Eu acho que não. Eu acho que não. Porque eu acho que quando não existe uma estética, existem muitas estéticas. Porque, por exemplo, a gente tem a Globo Filmes, por exemplo, né? Que a gente tem as novelas mais legais do mundo, passam no mundo inteiro, né? Ou seja, eles são muito bons profissionais. Há um tempo atrás era um novelão. Hoje as novelas têm cara quase de filme, de filme bem feito, né? Então tem essa estética da Globo, mas também tem estética. Hoje, por exemplo, hoje está muito forte os filmes de Pernambuco, por exemplo, que é uma estética diferente. Há um tempo atrás você viu o pessoal do Rio Grande do Sul, né? É que as culturas também não Brasil se comunicam, grande, né? Será que de repente falta isso, né? Falta o pessoal consumir mais o que? Eu não conheço nada do cinema de Pernambuco. Mas tem coisas incríveis. Né? O Som ao Redor, por exemplo, né? Não se populariza isso, não existe um intercâmbio das regiões, né? Eu acho que tem, mas acaba ficando mais restrito a um grupo que gosta de cinema, porque não tem divulgação, porque não estão nas grandes salas de cinema, né? Então eles acaba ficando escondido, entendeu? Então são muitas estéticas. Você está falando de estética, essas coisas. Cara, o Cidade de Deus, para mim, é um filme... Cidade de Deus é maravilhoso. Nem o Tarantino conseguia fazer. Eu trabalhei com o diretor de fotografia de Cidade de Deus. Aquele começo com a faca, com a galinha. É lindo, perseguindo a galinha, o samba tocando, né? Muito, cara. Aquilo ali já te dá um negócio uma sensação que parece que explica qual vai ser o teor do filme, né? Então é incrível. Aquele filme é incrível, né? Ele é maravilhoso. Eu trabalhei, e você vê, por exemplo, a estética que ele está falando ali. Ali é o de uma cena sempre de uma câmera na mão, uma câmera todo o tempo em movimento. Então, é diferente de um padrão da Globo, por exemplo, que não é de câmera tão na mão assim, né? Eu trabalhei com o diretor de fotografia Cidade de Deus na série 3% da Netflix, que é uma das séries que mais assistiram tipo, nos Estados Unidos naquele ano, no lançamento dela, né? Que eu fiz ali assistente de direção. Mas tudo isso para dizer, paralelo a isso, só arrematando, eu faço parte do núcleo de uma companhia de teatro, que é a Companhia Letras em Cenas. Eu queria entrar nessa daí também, que você é diretor de teatro também, né? Eu faço parte do núcleo da companhia, mas eu sou o cara da câmera. Ou seja, eu faço essa direção, eu participo, né? Mas eu sou o cara que vou gravar o teatro. Por exemplo, na época da pandemia, todas as peças tinham que passar pela internet. Então ali a gente transformava ali num filme aquelas peças, né? E aí a gente fez um monte. A gente tem feito, por exemplo,
há 2 anos atrás a gente fez 4 peças, quase simultaneamente. E é isso. Cara, uma coisa que eu acho muito louca, cara, que no seu caso, que você é roteirista, que você falou ali, que você faz as falas dos personagens. Que não é só você ter a habilidade de fazer uma fala, mas entender aquele personagem, né? Entender que sentimento que ele tem, que palavras que ele vai falar naquele. Que eu acho uma coisa muito louca e meio parecido com música instrumental. Porque o que eu penso da música instrumental? Já é difícil você passar uma mensagem dizendo. Você passar uma mensagem só tocando, sem dizer... Uma emoção. O cara tem que ser muito mais louco. Tem que ser, não, tem que ser totalmente retardado, né, meu? Então, tem coisas lindas, né? Como que você busca essa... Não é inspiração. Como que você vai buscar esse entendimento do personagem, cara? Você tem que, você tem que entrar na... Eu acho que é... Um ator, por exemplo, tá, eu tenho esse papel aqui... Não sei se eu estou conseguindo passar. Não, eu entendi perfeitamente. Eu vou criar a persona. Eu estou tentando pensando então, como explicar. Tá, eu já vou entrar dentro do meu personagem. Já é difícil para um ator entrar dentro do personagem. No seu caso, você tem que entrar dentro de todos. Você sabe o que eu acho? Eu acho que é assim. É uma questão de gostar de gente. Eu gosto de gente, eu gosto de pessoas. Então eu estou conversando com o cara e o cara que está te servindo no bar, eu vou bater um papo com ele. E eu vou procurar entender como esse cara é. Mesmo se eu não estiver escrevendo nada sobre isso. Já vai absorvendo aquilo. É só porque eu gosto de pessoas. Então, quando você vai escrever, e você... eu preciso de um cara que anda no bar. Eu vou lembrar daquele cara que eu conversei. Então, eu vou pegando os exemplos que está guardado no meu repertório, né? No meu arquivinho lá e falo, esse cara parece com aquele cara ali. Isso, faz daquele jeito. Isso. O Andaluz, por exemplo, é a história de um carroceiro, né? Esse carroceiro de reciclável que pega as coisas na rua, né? Que ele é albino, é um cara albino. Foi legal você explicar, porque quando você fala carroceiro para nós aqui no interior, eu já pensei num velhinho no sítio puxando as mandiocas. É aquele carroceiro que puxa ali, que anda no centro de São Paulo ali, que vai lá e cata as coisas na rua e vai para depois vender o ferro, as latas, aquele negócio todo, né? E era um cara albino. Então a gente teve que fazer um teste de elenco com albinos, que a gente pegou um monte de albino e a gente pôs para puxar a carroça dentro da cidade. Imagina, ninguém vê nenhum albino na rua. Nesse dia tinha um tipo 20, 30 andando para a gente escolher quem que ia ser o nosso ator. Mas por que eu estou falando disso? Você está tentando... Mas e como que eu cheguei a escrever a ideia Isso do carroceiro? De entrar dentro do personagem. Você conhecendo as pessoas, você entendendo, imaginando como aquele cara seria, né? E aí, chega uma hora você vai pensando e compondo aquele cara na tua cabeça, que chega uma hora que é engraçado. Quando você está escrevendo, chega uma hora que você está lá escrevendo, agora ele vai dizer isso, e o personagem se recusa a fazer aquilo que você está falando. Ele se recusa a dizer aquilo. Você está tentando pôr uma coisa e o personagem quase fala para você, eu não diria isso. Você está viajando. Eu não diria isso. Já rola essas Já rola. Eu entro em contradição comigo sozinho, que eu ando na rua falando sozinho. Aí, às vezes, eu mesmo não concordo comigo mesmo. Então. É mais ou menos isso daí. Tinha vezes que eu tinha que parar, assim, é uma viagem. Eu tinha que parar. Eu lembro de eu no banho, precisava escrever o roteiro para terminar, e fiquei, 10 dias, porque o cara empacou e ele não queria seguir o caminho que eu tinha determinado para ele. Então, aí eu fui fazendo concessões pro personagem, e talvez o personagem para mim, até que a gente encontrou o caminho e terminou a história. Né? E como que você veio parar em Tietê, meu irmão? Agora? Você se aposentou? Não. Não, Não, mas deixa eu te ouvir um pouco. Falei pra caramba. Agora é só vez de falar um pouco. Só posso, mais uma dúvida minha? Claro. Há um tempo atrás você teve um investimento muito grande em Paulínia. Sei. Fazer um centro de desenvolvimento de cinema. O que virou aquilo? Você sabe notícia daquilo lá? Porque a gente não vê nada. Cara, aquele dinheiro todo de Paulínia ali é por causa da Petrobras, né? Porque ali tem a Petrobras e tem muito dinheiro. E juntou com um prefeito ali que era muito empreendedor e quase megalomaníaco. Porque ele fez uma rodoviária que eram colunas, um negócio de um tamanho incrível, né? E aí ele construiu ali uma cidade cenário ali, né? Para trabalhar e muito tempo. Foi gravando coisa lá. Mas que eu saiba, Leandro, eu parei de escutar as pessoas falando de gravar em Paulínia. Eu acho que miou. Mas eu posso estar errado. A gente precisa pesquisar melhor para eu te responder melhor. Mas todo mundo que eu conheço que trabalha em cinema, não ouvi mais falar em Paulínia. O Tietê teve já, eu lembro uma época que Tietê, tem um seminário da cidade, tem um anfiteatro lá. Aí teve um cara, Marcos, eu não sei, eu só conhecia ele como Marcos, um cara moreno, alto assim.
E ele trouxe muita peça boa pra Tietê. Moreno alto, bonito e sensual. Ele era moreno alto e bonito, sensual, não sei. Pegando esse gancho de Paulínia, assim, é uma coisa que aconteceu comigo, basicamente. Tudo que eu aprendi tem que fazer autodidata, porque você não tem você não tem escola no interior para fazer audiovisual, você não tem, igual o Matraca mesmo, ele começou autodidata, mexendo lá, porque a pessoa até não deixa mexer muito. Mas assim, você acha que faz falta esse cutucar a curiosidade do cara para ele começar a aprender essas vertentes do cinema, que é iluminação, cenário, cenografia, roteiro, fotografia. Assim, a gente não tem porque você não encontra muitas pessoas interessadas, né? Eu acho que tem interessado, acho que não tem oferta como você não cutuca. O teatro você tem. O moleque que quer fazer o teatro, o balé, que acaba. O cara já se estimula, né? Mas assim, a galera fica com o celular e acha que tá bom. Mas eu não consigo pegar. Mas tá bom. Eu não consigo. Mas cara. Tá bom, sabe o que eu acho? Eu acho o seguinte: que quando eu comecei a fazer cinema, não tinha celular, né? Não tinha. Nada disso era possível, quer dizer, então era tudo muito caro. Então você alugar uma câmera era muito caro e já era muito melhor, porque já era digital. Imagina quem fazia com rolo de película e filme, que foi ainda agora, não faz tanto tempo assim, que não era digital ainda, né? Então era caríssimo, que você não podia errar, porque aquela fita demorava um tempo, era cara. Hoje se barateou para fazer cinema? Muito. Não, e fora que hoje você, com um celular, um Apple muito bom aí, né? Você consegue gravar coisas lindas. Se você tiver a manha, se você comprar lentes, você consegue fazer um jogo de lentes para um celular hoje. Mas é isso que eu falo. Para fazer coisas incríveis, quer dizer. Então, tudo bem, o celular é caro, mas se você com lentes, tu vai gastar quanto? 15 mil, sei lá. Mas imagina, assim, custava milhões uma câmera. Você tem um celular que dá para fazer tudo isso aí, mas você não tem um curso de saber a fotografia, a iluminação, o cenário. O pessoal não dá, só pega o celular, começa a filmar, põe um editorzinho lá. Eu acho que isso deixa um pouco isso dentro do interior, medíocre. Eu falo que ele limita para baixo o nível da qualidade do audiovisual. O cara não se preocupa com um som de boa qualidade. Ele não som é um problema. O posicionamento da câmera, você tem os ângulos para você filmar, corte, até o próprio na edição você tem que fazer um roteiro. Pode pegar material bruto e fazer uma coisa totalmente diferente do que aquilo que o diretor queria em mente com a edição. Mas você não tem esse início da molecada para querer aprender. E acho que isso faz falta ali, principalmente em cidade pequena. É que hoje, sabe, o que eu vejo, eu acho muito legal, sabia? Eu acho muito legal hoje as pessoas pegarem uma câmera e colocarem no TikTok. Eu acho lindo, que elas estão gravando, seja o que for, mas estão gravando. Estão documentando a vida. Quer dizer, ok, é outro formato, é um formato mais rápido, mas é legal, tem coisas boas, tem gente que faz coisas boas, aparecem grandes talentos, sabe? Tudo bem, o cinema está lá, o cinema vai se manter, o cinema não vai acabar, assim como o teatro não acabou. Mas eu acho que tudo isso pertence ao audiovisual. Eu acho que seja os cortes do TikTok, ou seja, se o cara faz a primeira vez, ele olha e fala, beleza, que legal, eu fiz. Na próxima vez, ele vai tentar fazer um pouquinho melhor. E uma hora talvez ele fique bom. Mas né? Essas técnicas que o cinema ensina, sei, ela não ajudaria o cara a ter uma noção? Eu aprendi sozinho, Leandro. Eu aprendi a editar. Eu editei o meu primeiro filme. Eu escrevi, eu dirigi, eu editei. Então, eu fui aprendendo como é que trabalhava no Premiere. Eu fui aprendendo. Quando eu fui gravar o Andaluz a primeira vez, eu nunca tinha dirigido nada. Então, eu contratei pessoas que sabiam muito. Eu contratei um baita diretor de fotografia, um baita diretor de arte, pessoas para quem eu pudesse explicar e eu entendendo que eu estava chegando agora e me ajudavam. Mas é isso, eu acho que hoje tem muitos cursos. Eu acho que, voltando ao que você me perguntou, eu acho que tem cursos na internet, tem muita gente dando. Eu já pensei em fazer curso para dar pela internet e etc. Cara, eu acho que quando a pessoa quer fazer um negócio, né? Ela vai indo e vai pelejando e vai entendendo e vira radialista e vira dono de estúdio. O cara vai achando o caminho, ele vai pesquisando, ele vai descobrindo, sabe? Por isso que rádio é muito mais fácil. Você apertou o botãozinho lá, você tá lá um corpo estendido no chão, já era. Eu discordo. Eu acho que o áudio,
ele dentro do audiovisual, ele tem uma função... Incrível. E é difícil, cara. É difícil você conseguir acertar o áudio, a trilha sonora, fazer toda a sonoplastia. Lógico. E não é tão simples assim. Não é. O Não cinema parece. brasileiro, ele sofreu muito tendo boas imagens, mas por causa de um áudio ruim. Que você não conseguia entender o que os caras falavam. Sim, pode crer. A imagem... Os filmes da década de 80 é tudo assim. Isso. A imagem Pega melhorou aquele som muito ambiente, mais né? rápido do que o som, né? Então, as técnicas de som, equipamento de som, hoje a gente tem qualidade, mas a gente demorou muito mais do que as imagens. Uma coisa que eu Você tem toda a percebi razão. que o cinema nacional mudou muito é a questão da fotografia. Fotografia Porque, hoje é bonita, né? cara, não, a fotografia salva um filme, cara. É. Né? O cara saber locar, saber a imagem que vai colocar, salva um filme ruim. Mas como eu sou roteirista, eu vou defender para sempre a história. Quer dizer, você pode ter uma fotografia linda, um som maravilhoso. Não, é se a real. história for ruim, Não, já era, né? né? Eu defendo o meu peixe. Tem aquele filme lá, Bruxa de Blair, até tô levantando aqui agora, porque foi um filme com uma puta de uma sacada dos caras, né? Eles gastaram na época, acho que foi $200 mil, coisa que os caras gastavam 15 milhões, 10 milhões para fazer um filme. Eles fizeram um filme, gerou uma baita numa bilheteria, fazendo aquela sacada da câmera caseira, né? A câmera na mão, a câmera caseira. Era quase como aquele Aqui Agora, né? Que os caras vinham correndo com a Eu câmera achei na mão. muito louco aquele filme lá, que assisti ele doidão ainda, nossa senhora. Mas bom, Pô, não, legal. Fala, cara. Eu vivi mais com música, né, cara? Eu convivi mais com artista. O cinema é uma coisa que eu sou um grande apreciador. Mas não... também tem assim, essa foto com o Leandro e que você tem. De ter mais acesso a essa informação. Né? Mas talvez é que eu acredito que não tenha tanto, pelo fato de não ter... Que nem o Leandro falou que tem bastante gente que procura, mas você não sabe onde que eles estão. Que nem teatro mesmo. Teatro, eu tive contato com o pessoal de teatro aqui em Tietê quando eu trabalhei na cultura. Que eu conheci quem faz teatro na cidade. Até então, não. Porque você não vê o pessoal envolvido e fazendo. Né? Ou você está fazendo não está divulgando direito. Não está conseguindo levar, né, isso daí através da população. E tem também, cara, eu acho que a cidade pequena, ela tem uma resistência maior a essas coisas, eu acho. Você não acha? É que você está vivendo agora no interior, né? eu acho que talvez. Porque é uma coisa que já não teve. Sei lá. Teatro é uma coisa de grandes centros. Sabe? Se eu for ir no teatro um dia, eu vou em São Paulo no teatro. Aqui, vou ver que peça que é essa aqui. Porque as pessoas ligam teatro a atores famosos, né? Eu vou por quê? Porque vai estar o Antônio Fagundes, porque vai estar, sei lá... Então, esse Marcos aí trouxe uma boa galera. Eu lembro que uma época eu entrevistei um artista, eu não sou bom para guardar o nome, cara. Veio uns artistas globais, sabe? Sim. Eu lembro que o Jô Soares, ao Virava e Mexer, ele falava, né, que ele ia um dia trabalhar na Globo para poder entrevistar os atores globais, né? Porque ele não podia, que eles não iam para a televisão. E eu, por ser rádio pequeno, eu vi o pessoal. Esse Marcos trouxe muita gente que trabalhava em novela. Eu devo ter entrevistado meia dúzia de artistas. Mas ele trazia para entrevistar. Peça, o pessoal fazendo a peça deles, né? O pessoal tinha peça. Isso que eu sou E era péssimo. onde? No seminário? No seminário. Mas aí ficou obsoleto, né? Isso daí é mais de 20 anos atrás. Sequilho tem um teatro sensacional lá, espetacular. O Teatro Sequilho ele é grande pra caramba. Eu preciso começar Atende a bem. Tem aparecido, eu não sei como que é o movimento lá, né? Se o pessoal consome bastante. Porque seria a região, né, cara? O espaço ali, né, Leandro? É para a região aproveitar. Né? Mas você não vê muito disso daí. Esses dias eu tenho carro de som, eu estava fazendo Nunca Desista de Seus Sonhos. Nunca Desista de Seus Sonhos, eu vi que está lá, eu tenho acompanhado. Eu acabei não indo, né? Que trabalhei, sou um camelo, né? Que eu só trabalho, aí não consegui assistir a peça da rapaziada. Uma história engraçada, como eu cheguei até o teatro, né? Tem uma oficina da Prefeitura de São Paulo, que é a Oficina Cultural Oswald de Andrade, em São Paulo. Que tem algumas oficinas culturais, uma é a Mário de Andrade, outra é Oswald de Andrade. Lá é um prédio muito bonito, é um lugar uma construção muito bonita, e tem umas salas. E nessas salas vai ter, por exemplo, vai ter um curso de montagem para cinema, um curso de direção artística, de figurinista, de funk ou de violino, né? E um dia eu me inscrevi lá num curso de cinema digital, quando nem sabia o que era cinema digital ainda. Eu fui lá. E aí eu fiquei amigo do cara que era o professor, que virou meu amigão depois, né?
E ele estava criando a filmagem de uma peça que ia chamar Campos de Piratininga, que era uma peça que contava a história de todos os times de futebol da cidade de São Paulo. É super legal. Bom, e aí ele falou, e eu também querendo trabalhar, ele falou, faz o seguinte, vamos revezar. Eu faço sexta, você faz sábado. Eu fazia a técnica. Eu projetava os vídeos que aconteciam durante a peça. Né? Isso há 30 anos, sei lá quanto tempo. Bom. Não, operar é uma coisa muito legal, né, cara? Só que você faz uma merda, fudeu, né? Só que no primeiro dia que eu cheguei, que era o dia da estreia, que eu tinha ido só olhar ele trabalhar. Ele falou, você vai lá ver eu fazer, amanhã você vem e faz, a gente vai fazendo, beleza. Eu tô lá no teatro, cheguei antes, o pessoal todo mundo nervoso, que era estreia, né? Aí daqui a pouquinho mandaram entregar um CD pra mim, um DVD. Beleza. Aí daqui a pouquinho tu vem, tá chegando a hora e o cara não chega. E o cara não chega. E eu não conhecia ninguém. Eu não conhecia os atores, eu não conhecia a direção, eu não conhecia a peça, eu tinha só olhar. Quando eu vi que ele não chegou, ele não foi. Pô, e aí quando ele não foi, eu falei, eu vou embora, eu não sei o que fazer. Eu não conheço. Aí eu falei para a diretora, eu não conheço, não conhecia nem você. Ela falou, mas nós vamos fazer. Eu falei, cara, eu não sei, mas eu não... Quando eu olhei assim, o hall de entrada do hotel, cheio de jogadores de futebol, porque era uma peça sobre futebol, jogador de futebol, político, lotado de artistas, de gente conhecida. Falei, o bagulho na sua mão, né? Não. Eu falei, eu vou fazer. Eu não conhecia ninguém. Eu entrei lá, sentei em 15 minutos, fui passando a fita rápido, o CD rápido, para ver que imagens eu tinha, peguei o texto e fui anotando, vou entrar com essa imagem aqui. Ou seja, eu fiz uma nova criação, porque eu fui decidindo na hora onde eu ia colocar. Não tinha nada a ver com o que eles tinham ensaiado. Pode crer. E aí eu fiz esse primeiro dia. Quando acabou a peça, nós fomos comemorar, fomos pro restaurante. Aí eu fui junto. E aí chegou lá que eu conheci os atores, de todo mundo. E aí eu fiquei, e sou até hoje dessa companhia de teatro, 15 anos depois, por causa desse primeiro dia. Pode crer. E assim é que eu fui. E aí logo se depois... você vai embora, de repente acabava ali a tua história. Acabava ali a minha história, né? E aí, durante essa peça ainda, eu ganhei meu primeiro filme e chamei todo o elenco da peça para trabalhar no meu filme. Eu, quando entrei para trabalhar no estúdio de produção, foi mais ou menos isso daí, cara. Eu era operador de som e eu ficava sempre, porque eu tinha um falecido, morreu de Covid, coitado. O Gleison, era César Júnior o nome dele. E ele trabalhava, ele fazia o programa das 5 às 7, que era o programa mais jovem da rádio. Uhum. Ele era locutor também. Isso. E ele trabalhava no estúdio, ele que comandava o estúdio de produção. Tá. Aí o Michel Temer tinha um programa chamado Ponto de Vista, que era um programa de entrevista, era um podcast. E que não se chamava podcast ainda. Podcast na rádio. Todo sábado, das 11 à 1 da tarde, tinha lá, era sempre gravado. Então levar o pessoal lá, né, era médico, era um negócio mais político, né, também, ou ia médico, ou ia um político, ou ia um cara de agronegócio, e aquele papo mais careta, mais formalzão. Seu Carlos Arcangeletti que comandava. E Michel Temer ia lá, estava na cidade, ele ia participar do Ponto de Vista. Aí ele marcou uma hora e você sabe como político é, né, meu? Tipo, e o Gleison morava em Tatuí. Falou, cara, é o seguinte, eu vou deixar tudo arrumadinho aqui para você não grava o cara? Porque, era plugar o microfone, já está plugado, sentou ali, modular, eu trabalhava com modulação do som, eu só precisava ter alguém que me deixasse usar, eu já sabia usar o estúdio, né? Aí ele deixou tudo prontinho lá, os AK, eu falei, não, Gleison, fica tranquilo aí e tal. Não, teu fundo musical, eu falei, não, relaxa, eu faço. Ele pegou e foi embora. Aí, assim, um pouco de sacanagem da minha parte, mas eu peguei e fiquei quieto, né? E aí chegou lá o Michel Temer, cadê o cara? Eu falei, então, ele foi embora, porque deu o horário do ônibus dele. Né? Eu falei, mas eu sei fazer. Entendeu? Mentindo, eu não tinha mentido, o cara foi embora mesmo. E você sabia fazer. Eu sabia fazer e eu podia falar pra ele. Falou, ele deixou pra eu fazer. Ele ia se ferrar do mesmo jeito, cara, ele deixou pro moleque lá. Isso daí eu tinha 17 anos, fazia 3, 4 meses que eu tava na rádio. Aí ele falou, você sabe fazer mesmo? Né? Seu Ângelo Pascotto. Daí eu falei assim, não, você tá tranquilo, né? Eu não ia falar que eu sei fazer. Ele falou, vamos ver então. Aí eu entrei, aí ele falou, faz alguma coisa aí. Aí ele sentou, ele foi microfone para microfone, foi falando, né?
Eu gravei, daí voltei com a Caizão, tá tudo certo. Mas é uma coisa simples, cara. É botar o Akai pra funcionar, abrir o off do microfone e botar o fundo musical. É uma coisa simples hoje. Na hora pra você era um momento. Sim, eu salvei a do que cara. virava aí chegou a fase. na segunda, o Gleison me chamou e falou: porra, meu, você quase me ferrou e tal. Eu falei: quase ferrei você. Ele falou: você não foi embora, meu. Você foi embora, porra. Ele foi perguntar: cadê você? Eu falei: ele foi embora. Mas o que ele queria que você fizesse? O cara queria que eu fizesse aquilo, mas a forma com que eu dialoguei, ele achou que eu podia falar: ó, ele foi, mas ele já deixou tudo explicadinho pra mim aqui e tal. Eu só não falei isso. Eu falei que eu sabia fazer, que pra mim seria a mesma coisa. E aproveitei. Aí naquele dia ele falou pra você ficar aí de aprendiz. Aí foi quando eu comecei a ficar com ele de aprendiz. Pra ele foi bom porque ele fazia tudo, cara. Ele fazia programação da rádio, ele fazia texto, né? Aí foi quando ele começou a fazer texto, levava pra eu gravar. Eu gravava com o locutor e começava a editar. Tem horas que são momentos de virada, né? Que a partir daquele momento eu trabalhava começou a abrir novas portas. Lembra das cartucheiras? Sei. Né? Gravava ali, às vezes dava. Ela tinha um bip, né? Quando dava os 30 segundos, dava o bip, ela parava. As cartucheiras velhas passavam direto, então repetia o anúncio, cara. E, pô, pra trabalhar com o tempo era sacanagem, porque daí você rodava o anúncio de 30 segundos 2 vezes, era 1 minuto. E você não tinha aquele 1 minuto, estava tudo programadinho. Aí eu tirava onde? No finalzinho das músicas. A maioria das músicas, né, ia acabandinho, então você ia diminuindo ela um pouquinho antes. Então eu fui aprendendo uma boa malandragem com mesa de som, cara. Mas são momentos que tem brechas na vida, né? Que te jogam num lugar diferente. Que nem a cadeira assim, tá te jogando. Eu tô indo pra cima e pra baixo aqui. É que eu levanto o pé aqui, ó, eu fico jogando bola, conversando aqui, jogando bola aqui embaixo. Aí eu bato o pé. Cara, uma mão, o Nando Reis, eu até fiquei contente esses dias, ele tem um tempinho, ele tem um canal no YouTube lá, chama Cartas pro Nando, uma coisa assim. E o pessoal manda carta pra ele lá, ele lê as cartas, assim, não sei quantas anda, depois eu não segui mais. E até eu comentei lá, não sei se foi ele a produção, né? Falou, pô, que legal, que eu comentei que eu entrevistei, né? Uma vez, por rádio, porque antigamente... você entrevistou ele pelo rádio. Quando uma banda, um artista lançava um trabalho, né? A música de trabalho, então tinha um dia que eles ficavam atendendo rádio. Eles sentavam lá e... tal hora, tal rádio, tal. Então é um porre, né, pro artista. E o Nando Reis estava naquele dia para responder às 10 mais. Eles lançaram um disco chamado As 10 mais, que eram 10 regravações. E eles regravaram aquela Mina, seus cabelos da hora. Né? Beleza. E era a música de trabalho. A Mina, não lembro. Eu não vou lembrar o nome da música agora. Que é a Brasília Amarela, né? É minha Brasília Amarela, tá de portas abertas, a gente ia. Bom. Aí ele devia estar de saco cheio já, cara. E eu liguei lá, atendeu o telefone, pau, aqui é da Rádio Nova Regional. Pelados em Santos. Uma traca, Pelados em Santos. Falar com o Nando, ele não falou comigo. Falou, não, já vou deixar ele na linha ali, dar o retorno que tá tudo certo. Tá com o retorno aí? Tá legal o retorno. Garoto. Ele não conversou comigo fora, né? Já foi bem cuzão já nessa. E na hora que entrou no ar, cara, eu comecei a trocar ideia com ele, bater papo, tudo na boinha. E eu sempre fui um pouco agressivo em algumas coisas, né? Sempre que aproveitei a oportunidade para fazer algo diferente. Como eu disse para você, eu tinha o meu jeito de fazer, né? Todo mundo tem o seu dólar, né? Esse era o meu. Aí eu estava de saco cheio, porque eu tinha que seguir o roteirinho ali e tal. Daí eu falei, Nando, e agora a música que vocês gravaram, cara, né? Dos Mamonas Assassinas, né? Pelados em Santos e tal. Aí ele já começou, não sei se ele estava puto já com a última entrevista, e eu juro por Deus, cara, eu perguntei dessa forma para ele, não fiz nenhuma pergunta, sabe? Só comentei da música para ele entrar e falar, que era música de trabalho, é a nossa música de trabalho, assim, assado. Falei, não sei o que vocês, aí ele falou bem assim, não sei o que vocês da imprensa, seja jornalística, escrita, do rádio, da TV, estão preocupados com essa música. Os Mamones eram grandes fãs dos Titãs, e essa música, eles são uma banda de rock e tal, porque a crítica na época é que o Titãs estava, não era os Titãs que a turma conhecia, né? Que vinha ali de Titanomaquia, tudo ao mesmo tempo. Parecia estar dando uma pelada ali, né? Aí o que eu fiz, cara, a minha diretora na época, ela chegou no aquário, né? Pra quem não sabe, aquário é o vidrinho lá do estúdio, olhando tipo assim, o que você vai fazer? O cara começou a me descascar, me fuder, né, meu? O cara veio. Eu falei, não vou pensar nisso, eu vou fazer isso. Fechei o microfone dele na hora que ele respirou, para não dar entender que eu cortei.
Pá, abri o microfone e falei, pô, Nando, sabe o que acontece? Pessoas como eu que ouviram você cantar. Eu não gosto de padre, eu não gosto de madre, Jesus não tem desse, do País dos Banguelas. Vê você agora, mina, seus cabelos da hora, não tá entendendo direito, mas valeu pelo papo, tal. Eu dei um esfregão nele pra ele parar de me fuder, entendeu? E cortou, e acabou. Acabou. Aí eu falei, agora 1-0 pra mim, né? Peguei meu telefone assim. Tá. Você é um moleque, só que não era ele. Foi o produtor. Você é um moleque. Uma outra coisa interessante que aconteceu foi com o Vitor e Léo. O Vitor. Mas ele que tinha sido. Não, ele foi deselegante pra caralho. Ele foi deselegante, ele devia estar de saco cheio. E aí ele deu uma pelada muito louco na época, ele devia estar puto. Acho que foi na época que ele saiu depois, né? Devia estar puto. Você sabe que eu tava vendo. Desculpe te cortar. Mas eu amo o Nando Reis, principalmente depois. Ele é incrível. Os Titãs são ótimos, né? Eu estava vendo uma entrevista outro dia num podcast, inclusive. Eu acho que do Nando Reis mesmo. Ou, se não dele, de outro dos Titãs. E eles, acho que falam que naquele momento ali, quando eles fizeram essa gravação desse disco, eles não estavam no melhor momento da vida deles. Sim. Também, né? Ou seja, e o Titãs você tinha certa razão com o que você eles falou. Eram muito democráticos, né? Eles faziam tudo juntos. Eles faziam as músicas, eles votavam para escolher. E assim, se você pegar a linha dos discos dos Titãs, eles foram os caras que mais entenderam o mercado. Uhum. Eles não tinham medo de mudar. Pode ver, Cabeça de Dinossauro tem um jeito, Jesus não tem dentes no País dos Banguelas já começa a ter um outro perfil, o Títano Maquia já é totalmente Jack Endino, grunge, da época do grunge, então eles pegavam a onda no momento e iam transformando. Depois ficaram coroa. Né? Eu tô inclusive lendo um livro do Belotto, né? Tony Belotto. Tony Belotto, que ele escreve uns livros de policiais, investigação. Eu tento ler escritores brasileiros. E aí eu estou lendo, inclusive, um livro dele aí. Mas é isso, né? O Vitor e Léo, uma vez, também foi... Essa pegada foi legal, velho. Eu quase apanhei. Por quê? A gente fomos lá em Votorantim, na época da TV, porque quando eu comecei a fazer a TV, eles falaram, você tem meia hora para rolar clipe. Você vai falar dos clipes e tal. Uhum. Colocou, ficou legal, porque o pessoal que é da cidade falou, matraca lá, pô, tá, o pessoal começou a consumir, aumentaram para 1 hora. Só que daí eu pensei, falei, cara, eu não sei fazer televisão, eu não faço, não estudei, não sei nada. Para eu ficar sentado aqui, rolando só videoclipe, a gente não tinha uma gama fodida de videoclipe, a gente pegou algum material, ia começar a repetir, e eu ia ficar falando o quê dessa turma e tal, né? Aí eu comecei, falei, pô, vou fazer que nem o Mesquita e o outro lá do... Agora não lembro o nome dele, o Amaury Júnior. Eu vou começar a ir nos rolês, porque daí eu pego a galera no rolê, o cara vai assistir porque ele tá com uma entrevista na festa tal. Cara, eu ia grátis em tudo que é festa, que a rádio já promovia, né? O pessoal me convidava para ir, entendeu? Vou até em casamento. Falava, vem aqui com a TV para filmar o meu casamento e tal, não sei o quê. E a gente começou a frequentar tudo que era rolê. Aí Vitor e Léo estavam no maior sucesso e tal, os caras iam tocar lá em Votorantim, um evento bacana, vamos levar a TV para lá, vamos lá. Falamos com a produção, joinha. Aí uma mocinha me ligou, é o senhor que vai, mas é o senhor mesmo, qual é o seu nome, seu RG, mandando pedido toda... Tá certo, né? Ó, é o seguinte, vou te mandar por fax as 2 perguntas que você tem que fazer para eles. Você tem que fazer essas 2 perguntas. Se você quiser fazer uma pergunta a mais, você pode, você me manda a terceira, eu tiro, você escolhe uma das 2 que tem que ser só 2. Uhum. E se tiver tudo em ordem, a sua terceira pergunta, eu tiro uma das 2, você escolhe e coloca a sua terceira. Não, tá tudo ótimo aqui. Aí o diabinho já falou, não, faz isso. Que não podia perguntar nada sobre a Xuxa, que ele namorava a Xuxa na época. Cheguei lá, tal, segurança, né? Leãozão de chácara, lá do lado da porta, meu câmera com a câmera assim. Estamos aqui com o Vitor e Léo, no Festa de Peão, aqui em Votorantim, pá, bacana, rapaziada, tudo jóia. A primeira pergunta, beleza, respondeu. A segunda pergunta, viu, Vitor? E aí, como tá o seu lance com a Xuxa? Aí o cara já me puxou e a gente deu a sorte do cara não pedir para ele desligar a câmera, cara. Porque foi tão rápido, ele tirou, a gente empurrou, o meu câmera já saiu junto filmando assim e foi embora. O Bocão, que tem hoje é o Drones TT. Depois você pergunta para ele para ver se é mentira. A gente, cara, eu na época que tinha Pânico na TV, né, foi meu momento Pânico. Por quê? Para eu ir naquele lugar, aí já começou a ser uma sacada de quem aprende as coisas na marra, né? Eu nunca tive noção de como segurar um público. Falei, cara, se eu for lá para entrevistar Vitor e Léo, pô, eu vou daqui, eu pensei, né?
Que nem a gente pensando o nome do podcast e você colocando, vendo os porquês, né? E vendo... Eu falei, cara, para eu sair de Tietê, o cara também falou, pô, Matraca saiu de Tietê, vai lá no Vitor e Léo, fazer 2 perguntas pro cara. Então era mais interessante. Eu não consegui entrevistar o cara porque o cara ficou puto comigo de uma pergunta que eu fiz. Do que ir lá fazer, entendeu? Porque eu saí dali, eu fui lá embaixo. O show dos caras tocando lá e falando. O que você podia ter feito era ter feito as 2 perguntas primeiro. Você fez as 2 perguntas? Não, eu fiz uma só. Ah, mas das que você tinha que fazer, você fez ou não? Ah, não, fiz a primeira. A segunda que eu tenho que fazer, você já foi pra Xuxa. Já foi pra essa daí, já mandei bala. E lá embaixo perguntava, você acha que ele vai... E continuei lá falando da Xuxa. Porque daí eu criei uma história, né? Que o cara me tirou de lá e tal. Falando, ele não quis contar, ele me tirou. Você acha que eles estão... Eu acho que eles vão separar, tá? Uma coisa meio idiota, né? Mas assim, são coisas que a gente vai aprendendo. O Capital Inicial, meu irmão, eles vieram aqui... Porque assim, o Capital Inicial fez um relativo sucesso na década de 80 e sumiu, né? E antes deles voltarem e estourarem mesmo com o acústico, que foi quando eles ficaram bombados. É que eu escutei lá nos 80, né? Não, mas o Capital Inicial se tornou... Eles tiveram 2 momentos, né, cara? E os anos 80, né, conseguiram até um sucesso considerável, mas eu acho assim que Legião, Paralamas, foi maior, galera engoliu eles, né? Eles faziam parte ali. Veraneio Vascaína. Aí eles estouraram mesmo com o acústico, depois de velho. Né? O acústico MTV, com primeiros erros e tal. 1 ano e meio, mais ou menos, antes deles lançarem esse acústico, eles vieram na rádio, com o motorista numa van. Tudo, a banda tava zoada, na entrevista. Tanto que o pessoal falava, quem que é aquele cara, Matraca? Que ficava, meu, cara! Que é o jeitão do Dinho falar, né? Falei, cara, você não sabe quem é Dinho Ouro Preto, cara? Você não sabe quem que é Capital Inicial? O pessoal não lembrava mais. Beleza, foi, acho que 1 meia hora trocando ideia com eles. E passado esse tempo, eles foram fazer um show em Cerquilho. E a rádio, na época, também, por não saber como fazer as coisas, falou, o Matraca pode entrevistar o Capital Inicial? Os caras da festa. Falou, pode. Mas não é os caras da festa que fala, é a produção. Eu cheguei na hora lá, tipo, não tinha o cara da van. Os caras tinham bombado, então aumentou as camadas, né? Já tinha um segurança, tinha um outro cara aqui, outro cara aqui, papá. Chega lá que falou, não, meu, não tem nada, qual é o teu nome? O teu nome não tá aqui, velho. Não tem o que fazer. Porque esse produtor cuzão, né? O marido do produtor é... E aí você não entrevistou? Aí o Dinho passou no container, que era um container, o camarim dos caras. Ele passou na frente assim, eu já tava meio chapadão, falei, porra, seu cuzão! Ô Dinho! Pô, ficou meia hora lá mexendo o saco na rádio, cara! Agora eu quero dar uma entrevista pra mim, ele olhou, falou, tagarela! Né? Até hoje eu não me esqueci. Eu falei, não, Matraca, porra! Ele, deixa os meninos entrar. Pô, entramos, tomamos uísque, ouvimos música na vitrola que eles tinham lá, tá ligado? E foi uma das melhores entrevistas nossas, cara, pra TV. Que legal. O Capital Inicial. E aprendemos também, né? Que se fala com a produção do artista e não com a produção da festa, né? Não, mas é incrível. Onde que tá esse arquivo da... Não sei. Tem que ter um arquivo desse. O Bocão tem algumas coisas, as coisas que o Bocão gravou, ele tem tudo bruto lá, né? Com ele. Agora, assim, a empresa assim mesmo não faço ideia. A Nova Regional, não sei se você conhece, a Nova Regional pegou o auge dos eventos musicais de Tietê, da cultural de Tietê. Foi o top. Cara, negócio, teve. Então... Muita coisa aconteceu, né? Eu estava contando pro Mota que na época do Mafei, lá em Porto Feliz, foram 2 gestões também do Mafei. Acho que foi uma do Lula e uma da Dilma, que ele é PT. E ele trouxe, cara, o pessoal. Ele trouxe Guilherme Arantes, ele trouxe 14 Bis, Oswaldo Montenegro. E mais um que eu não vou lembrar agora, cara, mas é do mesmo naipe. Pô, Oswaldo Montenegro, sou apaixonado pelo cara. E o Bocão não pôde ir comigo no dia, eu fui com a câmera sozinho com o tripé e fiquei sozinho com o cara. Eu falei, porra, velho, eu adoro esse cara, eu ouço o Oswaldo Montenegro, eu choro, eu tô sozinho com ele aqui. Falei, eu tenho que me declarar, cara. Oswaldo Montenegro é eu liguei bom, a câmera assim, falei, meu irmão, antes de tudo, cara, eu posso te dar um abraço, velho, porque pô, eu sou apaixonado por você. E ele muito tímido, cara. Ele. 14 Bis, mesma coisa. Porque eu cresci ouvindo 14 Bis. Esses caras foram meus heróis. Né? Espanhola, Linda Juventude, Cleiton e Cledir. Minha irmã e meu cunhado ouviam isso daí. Tudo isso eu ouvi. Jack Stevens, né, que depois virou... Cat Stevens. Cat Stevens, depois ele virou muçulmano. Oh, baby, so aquela também é... Hey, and games, people... Eu não vou lembrar o nome da música agora, não vou arriscar o inglês pra fazer cagada. Só sei do Vou ficar só no Mas sabe, você estava falando nisso, eu estava lembrando de um outro negócio, né? Johnny Rivers. Do You Wanna Dance, né? Teve um edital que a gente ganhou,
que era um roteiro chamado Vida Sustenida. Vida Sustenida, sustenido o que é? Uma nota sustenida, né? O que você imagina que é uma vida sustenida? Pensa, me diga. Vamos filosofar. Leandro, o que você acha que é uma vida sustenida? Sempre alta rotação, né? Sempre É uma vida que, de um momento para o outro, ela precisou ter ser levada para algum lado, para um lugar. Então, tem muitas possibilidades de ver. Uma vida sustenida é uma nota mais alta, pode ser mais alta, ou pode ser uma vida meio dissonante. É um meio tom, né? Então pode ter, mas o nome era Vida Sustenida. E era a história... Mas não acho legal explicar, porque daí você tira o sonho... Nunca explicamos. Cada um que entenda como quiser o que é uma vida sustenida, né? E aí era a história de um senhor, de um velho, né? Que tinha sido um grande empresário e que em um certo momento ele parou de falar com as pessoas, né? E aí o que fazem? Contratam uma musicoterapeuta, que é uma mulher que vai lá tocar, cantar, mostrar música para ele, e através da música ele começa a se manifestar novamente, né? Bom, eu não sei se vocês vão lembrar de um senhor chamado Valmor Chagas. Você lembra do Valmor Chagas? Lógico. Muito bem. Eu queria que fosse o Valmor Chagas, esse ator do meu filme. Aí eu fui atrás, eu descobri o telefone dele e liguei para ele. Ele estava morando ali entre Rio e São Paulo, ali perto ali na Mantiqueira, na Serra da Mantiqueira. Ele morava numa casa, em cima de uma serra, sozinho, no meio de uma montanha. Ele tinha virado um grande eremita, sabe? E aí eu liguei para ele e falei, tem um roteiro assim assado, eu queria que o senhor fosse protagonista, não sei o quê. Ele falou, manda para eu ver, Guilherme. Aí mandei, esqueci, né? Um belo dia, toco o telefone de manhã, ele fala, Guilherme, Valmor Chagas, eu quero fazer esse filme. Aí eu falei, bom, então eu vou até aí conversar. Aí nós levamos uns vinhos, eu e a Claudete, chamado Grand Theater. Aí fomos para lá, subimos, estradinha, cara, era uma estrada de terra para chegar. Chegamos na casa dele, depois eu te mostro o filme. Com uma grande janela que dava para as montanhas, para conversar sobre o filme, como seria, parará. E aí ele contou da vida dele, etc e tal. E ele estava com um problema ali, que ele estava ficando cego, ele não estava conseguindo enxergar mais. Então ele ia pondo a televisão no zoom cada vez maior para conseguir ver. Falei, mas beleza, isso não importa, nós vamos fazer. Só que foi a única vez que daquele edital que eu falei, eu perdi a segunda fase, quando eu ia fazer esse filme. Porra. Passado um mês ou dois, não vou dizer que é por causa disso, obviamente, mas aí ele se matou. Você acredita? Eu fiz a última entrevista com o Valmor Chagas. Se matou. Lá na casa onde eu morava, etc., na hora que eu vi aquilo, eu não acreditei. Tanto é que aí a Bandeirantes, ela foi me entrevistar lá em casa por causa disso, porque eu tinha essas últimas imagens, essa última conversa com ele, que era o filme que a gente... E um cara, gente boa, ele tinha feito uma estrada para chegar na casa dele lá. Ele falou, eu gastei o dinheiro inteiro da novela, sei lá, Feijão e o Sonho, sei lá, para criar essa estrada aqui e chegar até aqui em cima. E era um cara muito legal, mas ele falou, eu fiz muita novela, fiquei muito conhecido pelas novelas, mas eu quase não fui chamado para cinema. Ele fez um filme muito conhecido, eu acho que é São Paulo S.A., se eu não me engano, só que muito antigo, e depois ele acabou participando, mas fazendo os coadjuvantes, os papéis menores. Um cara que é muito envolvido com o cinema nacional, pelo menos por um tempo atrás, é o Paulo Miklos, do Titãs, né? Paulo Miklos muito, ele fez O Invasor, que é um filme maravilhoso. O Homem que Copiava também, né? O Homem que Copiava ele faz? O Homem que Copiava é com o... não, acho que é a trilha sonora dele. É com o... Como é o nome daquele cara? Porque eu tô confundindo, porque tem alguns filmes que ele... O marido da Thais Araújo, como é o nome dele? Lázaro Ramos. É o Homem que Copiava. O Homem que Copiava é o Lázaro Ramos. Eu acho que tem a trilha sonora, ele fez alguma música pro filme. Pode ser. Mas o Invasor, você já assistiu esse filme com ele? Incrível, ele tá maravilhoso nesse filme. Ele é muito bom. Ele é muito bom. Ele é em muito tudo, bom, canta pra caramba. Ele é muito bom. Ele é genial. Aqueles caras todos são muito bons, né? Sim. Um é escritor. Eles se completam com o Arnaldo Antunes. Você acha que a dificuldade de fazer a captação de recursos, você fala que depende muito de edital. Certo. Porque a maior parte, 99% do quem faz cinema, quem faz a produção de visual, depende muito de edital, de governo, para poder fazer alguma coisa. Porque você não tem abertura de iniciativa privada, de investimento privado nessa área. Eu acho que isso atrapalha muito
o desenvolvimento da... Cara, quase impossibilita. Mas não só no Brasil, no mundo todo, né? É quase impossibilita. Mas inviabiliza. Só que tem 2 tipos de editais, né? Esses que eu ganhei, eu recebia a verba para fazer o filme. Só que eram filmes de baixíssimo orçamento, muito baixo orçamento. Na época, mas isso faz muito tempo, né? Sei lá, nós estamos agora em 10 anos atrás, sei lá, eram 600 pau para fazer o filme. 600 mil reais. Mas isso é muito pouco dinheiro para fazer um filme. Você gasta muito, né, cara? Gasta muito. Você falou, muita gente. Tipo, pô, tinha dia que nos filmes aqui que a gente fazia aqui, tinha dia que além dos atores eu tinha 100 figurantes. A gente alugou uma chácara para pôr os atores, a equipe toda lá. Né? Pô, uma chácara com piscina, com futebol. Precisa de gerador, é muita coisa, né? Só que a gente recebeu um grande apoio aqui de Tietê, na verdade, do prefeito na época. O Manuel? O Manuel, ele deu um grande apoio pra gente. Não que ele tivesse muito, mas no que ele pôde, ele ajudou com transporte de ônibus para levar a equipe. Eu lembro também. Nos apresentando gente. Você nos ajudou muito. O Ronaldinho também. Foram pessoas que foram. A gente passou depois na praça, né? Passou na lançamento praça. Foi na praça. Passamos na praça, fizemos o lançamento na praça. Mas depende. Só que tem esses que você recebe o dinheiro e tem outros que é a outra lei que você pega das empresas o dinheiro, mas é um dinheiro que é descontado do imposto de renda. Que aí é a Lei Rouanet, né? A Lei Rouanet. É a Lei Rouanet ou a Lei do ICMS? Não sei o pessoal fica toda hora criticando a Lei Rouanet, a tal da Lei Rouanet, né? Mas não é um dinheiro dado, é um dinheiro que sairia do imposto de renda, né? E movimenta uma grande indústria que muita gente trabalha. Bom para todo mundo. O cara, o dinheiro dele, em vez de ele pagar para o leão, ele paga para o artista. Exato, já vai direto na fonte, né? Exato. Ou seja, as empresas elas escolhem em que filmes elas vão investir, porque o departamento de marketing dela... Cara, uma coisa que eu observo também, acompanhando meio de longe assim, os editais, principalmente a Paulo Gustavo e o Aldir Blanc, assim, muita gente quer tudo mastigadinho, cara. O cara não tem noção de como fazer o edital. Aí são 2 mãos, né? Às vezes você vê o poder público um pouco resistente em colocar alguém que entenda e ajude. Fala, seguinte, é assim, 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 assim. Fechou, agora é contigo. O resto se vira. E, por outro lado, tem também aquela pessoa que, puxa, preciso tirar um xerox. Tira um xerox para mim, sabe? Eu percebo que falta um pouco de vontade das pessoas entenderem como participar do edital, que acho que é simples, né? O edital é complicado para você participar, né? Tem todos os nuances. Tem que ir aprendendo, tem que ir entendendo, tem que... É complicado, quer dizer, eu nunca fui o especialista em escrever editais, porque eu era parte... na verdade, quem fazia isso era a Claudete. Ela que escrevia, que sabia olhar as leis, o que ia colocar ali, né? A minha parte era a parte artística, era a parte de escrever o roteiro. Você vai fazer isso aqui, ó. Isso. Acho que uma vez a gente estava conversando, acho que foi durante o ano passado, que você falou, a Matraca falou de criar a cena. Como que você acha assim que o município fica tudo perdido? Você não tem um foco no que, eu quero fazer isso durante tanto tempo para investir em música, ou para investir no cinema, ou em curta-metragem, ou em dança, ou qualquer outra área que seja da arte, mas assim fica tudo muito disperso. Você não tem um foco assim para você ter um trabalho de longo prazo, para você produzir para criar o cenário na cidade mesmo. Sei. Acho que o Matraca falou uma vez, você tem que criar cena para poder desenvolver uma área da cultura, né? Cara, como é que dá para fazer isso? Você acha que é complicado? Eu estou pensando como falar isso para você. Porque é o seguinte, em São Paulo, que é São Paulo, né? Os artistas não concorrem entre si. Eles procuram estar juntos para criar. Por exemplo, por exemplo, a Praça Roosevelt em São Paulo, né? É onde acontece hoje, ou acontecia, tem muitos teatros, todo mundo frequenta ali, todo mundo sabe meio o que está acontecendo. Eles se aplaudem. Os bares, os restaurantes, um vai na peça do outro, tá todo mundo se ajudando, vai criar um filme, todo mundo está sabendo, né? Então, se é um filme baixo orçamento, a gente precisa de fazer a música do filme, então, beleza, você vai ganhar aqui, não vai ser milhões, mas vai ganhar um pouco, vamos fazer, vamos. Eu acho que... União.
Exato. Falta essa ideia de colaborativa, de ó, eu canto, eu tenho instrumento, eu sei filmar, o outro sabe escrever, vamos juntar, nós todos juntos vamos fazer um projetão, senão nós vamos ficar todos fazendo projetinho. O que acontece? As pessoas têm que entender que não precisa se amar, não precisa dar beijo na boca. Né? Às vezes eu tenho muito disso, eu vejo o artista, a mocinha da dança aqui não gosta da mocinha da dança lá. Né? Então você vai se apresentar, eu não vou. Não, cara, eu acho que a arte tem que estar acima de tudo isso daí. Tem que funcionar junto. Uma coisa que eu fiquei... Eu acho que o caminho bom é aquilo que a gente estava trocando ideia, para se criar uma cena para começar em festivais, cara. Festivais. A gente estava conversando ontem sobre festivais, sobre essa ideia. Eu acho que... Eu gostei dessa ideia, eu dormi pensando nela. Já em breve veremos com novidades, quem sabe. Eu fiquei indignado essa semana que eu vim no serviço, daí eu encontrei o Maestro Lucas, que é da Filarmônica. A Filarmônica de Tietê tem 65 anos, tem uma história incrível, toca de tudo. É a Filarmônica que fez o Camargo Guarnieri, que eu falei pra você. Salvou a gente no calendário da cultura um monte de vezes. E eu falei que o maestro falou, maestro, sobre essa lei do Paulo Gustavo e tudo mais, ele falou, por que você não faz a apresentação do Camargo Guarnieri? Ele falou, Leandro, a gente não sabe tocar nada de Camargo Guarnieri porque a gente foi em Secretaria de Cultura e não tem nada de Camargo Guarnieri, não tem a partitura de Camargo Guarnieri pra gente tirar. Não tem? Não tem. Tietê, segundo o próprio Maestro Lucas, até o Maestro Lucas que quiser vir aqui, vai ter espaço pra gente trocar ideia com ele. O que deve ter de Camargo Guarnieri, a não ser fotos, essas coisas, musical mesmo de registro, são CDs da Audioteca. Porque a Filarmônica precisa das partituras, tudo para poder tirar as músicas. A gente, aqui até para dar o nome, isso é Pedro Massa, né? Quando foi secretário, que criou a Audioteca. Isso, a Audioteca Tamar Assunção. E aí ele falou, olha, a gente já pedi na secretaria há muito tempo atrás e não tem as partituras de Camargo Guarnieri pra gente. A cidade de Camargo Guarnieri, a Secretaria de Cultura não tem as partituras do cara para você poder... Isso deveria estar emoldurado, guardado num cofre para poder ser exposto. E assim... Porque, cara, eu acho o seguinte, dentro de uma comunidade, eu acredito, é normal... A minha filha, a tua filha, tá um dia lá em Londres, alguém chegar a falar para ela de Camargo Guarnieri ou Cornélio Pires e ela falar que não gosta. Normal. Agora, a pessoa falar que não conhece o artista da sua cidade, pô, eu acho que é um prejuízo grande para o ser humano. Você falou agora, por exemplo, a gente falou muito do Camargo Guarnieri, a gente falou do Itamar Assunção, mas a gente não tinha tocado o nome do Cornélio Pires até esse momento. Cornélio Pires extraordinário. A gente estava fazendo uma grande injustiça em não falar sobre isso, né? E eu digo mais também, cara. Se olha por um lado do Cornélio Pires, que acaba... Não é uma fake news, mas acaba se tornando uma fake news e o verdadeiro papel dele acaba não sendo... colocado em prática. Por quê? Que Cornélio Pires é o cara da música que criou a música sertaneja. Não, a música sertaneja existia, tanto que ele foi o cara que comercializou a música sertaneja. Ele foi o primeiro empresário da música sertaneja, que ele pegou lá, era o Manezinho e Mariano, acho que era, que é até o avô do cara que tocava no Faustão ou Sei. Maestro Caçulinha, né? Tem alguma coisa, é o Caçula, né? Caçula e Mariano, uma coisa assim, que era, acho que o avô do Caçulinha, algo ou o avô ou o pai. Ele pegou o som e falou, não, esse som aí dá para ganhar uma grana. Aí ele foi lá na CBS no Rio de Janeiro e bancou. Falou, quanto custa esse negócio aí? Pá, que ele era artista de rua, ele era mambembe. Ele tinha um carro, ele fazia show nas cidades. E disse que ele comprou uma quantidade maior do que... Aí ele pegou, ele voltou logo e falou assim, aí se arrependeu? Falou, não, eu quero fazer mais tanta cópias, já vendi tudo. Né? Então assim, ele foi alternativo, ele foi independente. O nicho, né? Então, isso que foi... né? Muita gente fala, tem até berço da música caipira. Tietê não é o berço da música caipira. Eu acho que colocar esse título, primeiro que é cruel com a música caipira e cruel com o próprio Cornélio Pires. Dá os nomes corretos. Sim, pessoas, ele escrevia muito bem, ele era um grande contador de histórias, ele fazia aquelas poesias do caipira, ele é um cara que retratou a história do caipira como ninguém no Brasil, né? E junto a isso daí, ele foi o primeiro, ele foi o cara que realmente comercializou, fez a música caipira entrar no mercado, através de disco independente, ninguém gravava. Ele merecia um filme, né? Porra, a vida dele merecia um filme, não é? A minha filha mais velha participou de um curta, que fala, o curta é O Beijo, que é um poema dele, né? Aí eles fizeram um curta contando a história. Aqui? Eles fizeram um curta aqui? Isso. Acho que foi um festival de curta que teve uma oficina. Não, foi uma oficina de curta que a gente teve na oficina cultural.
Aí para entregar o trabalho tinha cada grupo fazia o seu curta. E o da Celeste, minha filha mais velha, ela foi até Teve bastante gente interessada nesse. Teve. Porque eu ia falar disso quando o Leandro falou que as pessoas não sabem onde procurar, não sei o quê. Eu pensei em fazer um curso de graça para o pessoal, alguns dias, para dar quando um empurrãozinho em quem quer começar, né? Sei lá. Por exemplo, eu gosto muito de cenografia. Sei. E assim, na cenografia você tem que. Marcenaria, é tapeçaria, é costura. Então você tem E isso tudo tem que estar encaixado com a iluminação. Então você tem tem uma coisa que tem que conversar com a outra. E você, no YouTube, você pode cansar de precisar na internet, você não acha absolutamente nada de cenografia. Ou você aprende na raça, trabalhando com alguém, ou trabalhar com alguém que conhece alguém que fez alguma coisinha, que ele emenda uma coisa com a outra, que é aquela coisa que falou, o eletricista, que ele aprendeu a mexer na iluminação, que ele sabe uma coisinha ou outra. Você vai estar, acho que na faculdade de cinema mesmo, né? O curso mesmo, uma indicação, não um curso, mas uma dica, ó, faz um assim, tutorial, posicionamento assim. Não tem, você não acha? Não acha em lugar nenhum. É assim, você tem que fazer e ir testando para ver o que se adequa no Você vai no acerto do erro e acerto ali. Aqui mesmo, o que eu tentei fazer aqui foi na raça. Você tentou não, o que você fez, eu fiz, mas foi na raça. Mas é gostoso assim também, não é? Você ir descobrindo, cara. Mas assim, eu acho que faz falta, porque você você perde um tempo para criar o cenário. Até você criar esse cenário, o tempo que você perdeu da pessoa não aprender a fazer aquilo aí, muda. Você pega atalhos, né? Você já está fazendo outra coisa. O secretário fica 4 anos, daí sai entra outro, ele não quer dar continuidade. Cara. O mundo essa tá descontinuidade, ela quebra essa criação do cenário. É longo prazo, não é curto prazo. Para, né? Fica parando o tempo todo, fica travando. Você plantou a semente, cresceu, daí chega o cara 4 anos ali e podou a árvore que nunca vai dar fruto. Em todas as árvores, nunca vai dar fruto. Então, assim, igual você falou, a própria comunidade que mexe com a arte não se unir, não se juntar para deixar essa semente crescer e dar fruto, assim, ficar um esperando do outro, é meio um pouco mais complexo. O meu sonho, quando eu fui trabalhar na cultura, eu caí na oficina cultural e meio que ninguém queria aquele lugar lá, né? O Ronaldinho tinha os planos dele também, não que ele me falou, né? Mas eu percebi que ele queria, tanto que ele foi secretário. Cara, eu cheguei ali e falei, eu tenho uma escola aqui que eu posso dirigir, né, meu? É incrível, né? Incrível. E eu peguei e abracei. Porque quando eu entrei lá, minha atribuição era coordenador artístico musical. Sei. Se você olhasse na minha pasta, eu era o cara que cuidava do som. Você precisa de mantera. Fala com uma taca que ele arruma. Eu preciso do microfone. Nessa pegada do Manuel foi legal também. Ele falou, não, eu vou colocar vocês no cargo, cada um tem que ter um cargo. Só que vocês vão cair ali para dentro e tem que fazer tudo. Vocês resolvam, corram aí. Foda-se, né? Aí o Ronaldinho era coordenador de cultura, que era o responsável da oficina cultural. Só que ele caiu ali assim, ele já, né, ele começou a ir para a secretaria lá, ele viu que eu gostei, falei, não, vai deixando para mim aqui e tal. Daí quando, rapidinho, 1 mês, 2 meses, o Manuel falou, viu, vamos ajeitar isso aqui. Ele já botou ele para diretor e botou eu como daí coordenador de cultura. Eu fiquei responsável pela oficina. Cara, eu tive que aprender tudo sozinho. Eu nunca trabalhei com escola, com nada, né? É o que ele está falando, né? Você teria ganhado. Hoje, se você fosse de novo, você faria tudo muito mais rápido, porque você vai no erro acerto. Nossa, né? Só que não dá coragem também. Eu acho que o órgão público é legal você ir lá e fazer um trabalho. Boa. Porque depois você pode voltar com alguns vícios, ou. Enfim, é que nem você entrou no segundo tempo, você marcou 2 golaços. Não pede pro técnico colocar você no primeiro tempo do outro jogo, não. Deixa ele colocar de novo. Tá bom assim. Né? Você fica sendo arma surpresa. Cara, mas lá, qual foi a sacada? A gente tinha tudo lá já. Não tem um espaço, né? Porque o espaço ali não é adequado, né? Mas a gente tinha professor de um monte de coisa, só que não tinha aluno. O que acontecia? O cara ganhava uma grana, né, por mês para ser professor. Aí, mas eu não dou aula porque não vem aluno. Tá, tudo bem, né? A culpa não é do professor, mas era tudo em dia. Cara, você está falando de um trabalho que é oferecido para a população, é para o pessoal carente. O cara que tem uma graninha, ele vai fazer uma aula particular, tem escola de música. Aí eu falei, vamos botar tudo à noite as aulas aqui. Pera, você quer, os caras estão trabalhando, como é que o cara vai? Não, mas quem vai ficar à noite? Eu falei, eu fico. Porque o que acontece, com todo respeito às pessoas de bem que trabalham em cargo comissionado, mas o cara não tem muita coragem, né, meu? Sabe, de pegar e falar, não, vamos fazer um... Quando eu cheguei ali, cara, eu já vinha de uma época assim, eu queria sair do CLT. Né? Fui, trabalhei com rádio a vida inteira, aí já naquela... Falei, eu tinha que aprender a ganhar grana.
Então eu falei, pô, eu vou continuar na rádio, continuei porque meu cargo encaixava a atribuição. Falei, vou para a oficina cultural, eu trampo na rádio de manhã, eu coloco umas atividades à tarde para terceira idade, para algumas crianças, sempre vai ter aquele um que quer fazer. E das 6 até as 10 eu vou bombar aquele bagulho lá, todo dia. Meu irmão, a gente tinha de 800 a 1.100 pessoas inscritas na Nossa, oficina, que legal. cara. Deve ser uma baita escola, né, Era cara? Pra teatro, você. Também. tinha violão, guitarra, bateria, violão popular, violão clássico, guitarra, bateria, teclado, canto, coral, capoeira, contrabaixo, violino, flauta transversal. Nossa, tinha muito isso. Expressão corporal, zumba, dança de salão, free step, balé. E quanto tempo durou esses? Os 4 anos, cara. Eu fui, Hoje acho que a existe, única pessoa que ficou os 4 anos na oficina cultural. Hoje existe ainda? A oficina Esses cultural cursos, existe, não, mas. Esses cursos todos. Não, mas não São poucos cursos. não hoje. ferve desse jeito. Aliás, eu precisava até dar um pulinho, falar com o Regonha, ela ver como que está com o Felipe Melo, o secretário da Cultura, ver como que está a oficina. Eu cheguei até a me oferecer a dar algumas ideias, né? Nunca comecei de cargo e também não me interessa, como eu disse, eu já fiz o que eu tenho que fazer lá. Eu já deixei meu legado. E não fui um cara político, cara, que eu podia ter guardado tudo aquilo ali, feito uma politicagem ganhado como vereador. Né? O Leandro até me chamou minha atenção para isso daí. Eu nunca nem pensei em pegar como capital político. Cara, eu virei os olhos, falei, cara. Simplesmente fez o eu que vou você ser estava com vontade de fazer. Eu estava afim. Porra, Que legal, que né? legal, velho. O TT perde com isso. Um cara que tem a bagagem que ele tem pra cultura, com a história que o TT tem com Agora, o meu sonho. E a disposição, o né? meu sonho imbecil, né? Que eu acreditei que fazendo tudo isso daí, eu ia conseguir que arrumasse um espaço. Que era o que eu sempre brigava. Né? Bater, eu falei, tem que arrumar uma sala, uma casa. Só que, cultura não dá voto, né? Entendeu? Mas devagarinho a gente Então, vai os indo. caras É não- o que a gente estava falando do cinema. Mas isso que você falou, o Leandro também, chamou a atenção. É muito legal a ideia de conseguir ir tentando criar cena, juntando, ter um núcleo. Onde é que esse pessoal vai? Vamos se encontrar sempre em tal lugar. Sim, fazer Você as vai pessoas lá, aprenderem a se estarem respeitar. no mesmo lugar, aí vão lá e trocam uma ideia. E aí as pessoas criativas e artísticas, elas têm ideia o tempo todo. Quer dizer, se ela fica meia hora, então vamos fazer não sei o quê, vamos. Sim, exatamente. Aí você junta todo mundo que pode estar disponível naquele O momento. cara já escuta aquela tua Ajudar música e fala, alguma se coisa. você colocasse uma dança aqui. Só um exemplo bobo para dar para você. Quando eu comecei a investir nisso aqui, eu pesquisei na internet e todo mundo falava daquele microfone BM800, que ele é condensador. Para voz e violão, ele é excelente. Vamos botar no podcast, mas era tudo maquiado. Você não tinha... Você via aquele negócio, o som sai bonitinho e tal, os caras tratavam depois e colocavam na internet. Esse aí, na bobeira, eu fui lá, comprei 2 BM800. Colocamos o BM800, fechamos o serviço, colocamos o BM800, os dois, um dá retorno no outro, o som ficou horrível pra voz. Ficou horroroso. Falei, cara, e agora? Perdemos, não perdemos o serviço, mas assim, você perde a credibilidade que você investiu naquilo lá, é pra ficar legal, funciona pra outra coisa, vamos guardar. E até você acertar qual microfone vai funcionar para determinado tipo de coisa, você já perdeu 6 meses ali gastando dinheiro e comprando coisa que você não vai usar. Claro, você está gastando dinheiro e tempo. Automaticamente, o que eu falo para você, criar a cena igual a Matraca falou, é já ensinar o moleque, falar, usa isso, o resultado vai ser mais ou menos, depois da criatividade da pessoa. Quem já dá o primeiro empurrão, né? Eu falo, vai por aqui, não essa parte sai pelas pedras, né? Que você precisa fazer, e eu fui fazer a tapadeira aqui, eu não sabia o que usar. Não sabia que material usar. Eu ia gastar um dinheiro e um tempo numa coisa que não ia ficar legal. Aí eu fui na raça ali, você tenta fazer. Mas se você tem um indicador, o que tem de material na sua região para você utilizar, faz isso, faz aquilo. Igual a Joyce, do pessoal do teatro, que faz a Paixão de Cristo. Eu vi uma vez a postagem deles fazendo o cenário da Paixão de Cristo. O tecido, puxando o tecido, todo mundo mexendo lá. São os atores que fazem a cenografia, que você não tem esse mercado para você produzir. Não tem um marceneiro para serrar as madeiras, para pegar que madeira que vai servir, que não vai servir. Então, o cara, próprio pessoal... além do ator, o cara tem que saber o microfone, a iluminação, fazer o cenário, ainda chamar o pessoal para vir, porque não existe o cenário, o sistema para você ter todo esse mercado, essa indústria que o cinema, o teatro e a música traz. Você não tem, fica limitado em meia dúzia de pessoas. Às vezes você não vou ensinar porque não
já é pequeno, não vai caber para mim. Mas assim, você perde essa criatividade toma muito que a pessoa tempo. pode ter rápida de crescer, de produzir algo interessante num curto espaço de tempo, você leva anos. É isso que me incomoda. Não, as pessoas não têm acesso, você entende o que isso quer dizer. É muito difícil ter acesso às ferramentas corretas para você poder... ter o primeiro caminho. O moleque peteca a bola, mas ele não tem chuteira. Começar, não dá uma chuteira, não tem um... A Joyce estava falando, é a mãe da Sofia e do Bruno, né? Isso. Os dois participaram do Trem Fantasma. A Sofia, ela foi atriz, ela fez uma cena, uma professora, né, lá da escola. A Sofia é uma garota muito e talentosa. O Bruno fez uns trabalhos muito legais na parte de arte. Ele ajudou muito, ele participou na parte de arte. Belezeira, acho que isso, né? tá ótimo, não? Tá bom. Beleza? Até a próxima semana aí. que vem, a gente tá de volta aí. Obrigado. Valeu, Se Leandro. inscreva no canal, curta, compartilhe e indique também. Você pode comentar aí embaixo aí, indicar pessoas para participar com a gente, para bater um papo. Valeu, Mota! Abraço. É nóis. Matraca e Mota no pedaço.